Sejam bem-vindos aos estúdios da Digiflix! Empreendendo do zero, o rei do show é você. É agora. Sejam bem-vindos ao Digicast! Digicast, 34º episódio, hein, Borel? Quem diria, hein, Borel? Você achou que não vai durar nada aí, ó. Tamo junto. A gente vai falar hoje com um tema muito legal. Tráfego pago é só 10% do jogo. O que sustenta a sua clínica está fora do Instagram. É polêmico, hein? A gente vai falar sempre em 3 esferas no Didcast. A primeira é o espírito, então a conexão com Deus, com o universo, tudo que nos motiva aí a avançar. Então o principal patrocinador do Didcast é o Papai do Céu, né? Então agradeço a ele já. A mente conectada com a sua alma. Então, tudo que é mentalidade, que eu falo bastante sobre isso, né? Mentalidade, como você ter a mente e mentalidade empreendedora. E o corpo, que tudo que é matéria. Então, independente, você vai comer, alimentação, saúde e inclusive o din-din, né? Que é importante. Nossos outros patrocinadores, além do nosso principal, que é o Papai do Céu, é a Prospera Hub, que é um ecossistema de vendas, né? De vendas online, que é, aproveita, vai lá. Você quer vender mais na internet, vai na Prospera Hub com a Sara. E a C Estética, que é a patrocinadora dele, ajuda a deixar esse rostinho um pouco mais simpático, né? Para que a lata dá uma arrumada na lataria, né, Morel? E fica lá na Avenida Paulista, vai lá também para você cuidar, que é importante, a sua imagem é importante para você. A PKT Studio também, que patrocina a gente. E a Wix Digital, que também faz a parte de marketing. Estamos aqui, né? Eu sou Flávio Dionísio, que apresenta aqui para vocês. Vocês já conhecem, especialista em mentalidade empreendedora. Convidado hoje, nosso super amigo aqui, Sérgio Ávila, né? Empreendedor e consultor, especialista em marketing digital e nos hacks do marketing para negócios e vendas. Ele dá um jeito didático e divertido para fazer com que as coisas evoluam no seu negócio. Sem muito blá blá blá. É isso mesmo, Sérgio? Isso mesmo. As pessoas costumam ter tentar chegar no seu objetivo com um caminho mais complicado. Eu procuro encontrar sempre o caminho mais fácil e mais eficiente. É isso aí, Sérgio, seja muito bem-vindo. Sérgio é um amigo, tá? Quem não conhece, Sérgio Ávila é um amigo. A gente já conhecia a esposa dele, já, da C Estética também, que ela dá um tapa nessa lataria aqui, deixa mais simpática. Você vê que o Sérgio também é um cara bonitão também. Por que será, né? Gastou-se quase que um Honda Civic ali. É brincadeira, que ele já era bonitão e só ficou melhor. Né? Mas é isso. Borel, se você também quiser dar um tapa, você que tá novo. O Borel tem 21 anos aí, mas é bom prevenir também. Vocês que estão aí, já aproveita, vai nascer estética. Sérgio é um amigo, a gente pegou muita proximidade aí com todo esse tempo e a gente vem falar sobre esse tema que é polêmico, né? É polêmico, a gente vai falar hoje sobre isso, mas antes disso eu queria que você se apresentasse, Sérgio. Falar quem que é você, de onde você veio, sua idade, casado, né? Tá aqui esposa, filha, etc e tal, a sua vida. Quem que é o Sérgio, né? Cara, eu sou o Sérgio Ávila. Sem acento. Né? Sem acento, Sérgio Ávila sem acento. Olha, quem eu sou de verdade, eu digo que eu sou um homem extremamente curioso, que eu acho a vida muito curta para eu conseguir ver todas as experiências e aprender o mínimo que é necessário para compreender um pouco desse mundo que a gente se encontra. Que legal. Então eu me identifico assim, eu me vejo como essa pessoa. Sempre uma pessoa curiosa. Eu sou extremamente curioso. Desde pequeno? Desde pequeno. Sempre gostei de entender as coisas, aprender. Quando eu consigo entender um tema específico, eu parto para outro. Então eu estou sempre em busca sempre atrás de desafios intelectuais e também esportivos. Que sempre. Legal. Esportivos e intelectuais. Sempre, sempre. Então você sempre conecta o corpo com essa questão da mentalidade, da mente. Total, eu não consigo desvincular desassociar esses dois fatores da minha vida, senão eu não funciono. Sempre foi assim? Desde criança. Quem que era o Sérgio criança? Da onde que você vê? Que região? É de São Paulo? Eu sou de São Paulo mesmo, capital, morava no bairro do Tatuapé, morávamos numa casa eu, meu pai, minha mãe e meus avós paternos, uma família muito bem... Tatuapé é legal. Era um bairro de classe média, bom, morava né, no bairro bom, isso. Tatuapézinho é top. Uma família... Não tem Tatuapé lá não. Era uma família muito bem estruturada, assim, bem amorosos. Meu pai era um homem muito inteligente, ele lia muito, ele lia muito, ele tinha muitos talentos, ele tocava instrumentos, ele desenhava bem, ele escrevia bem, ele tinha uma capacidade
de leitura e síntese absurda. E ele sempre me estimulou muito, desde criança. Desde Ele que... abria os livros dele, mostrava pra mim, contava histórias da Roma Antiga, Olha, que história da legal. mitologia grega. Ele tinha um telescópio, aí O quando era, telescópio eu amo. quando era lua cheia, nós ficávamos vendo a lua, ele ficava mostrando a topografia da lua pra mim, que ele tinha um mapa da lua, Ah, vocês viam mesmo no o detalhe? detalhe, ele Putz, eu sempre quis explicava. ver no E detalhe. ao mesmo tempo ele tinha um microscópio, aí nós pegávamos formiguinha, mosquitinha, ele mostrava as partezinhas dela pra mim, uma gota d'água ele mostrava. Que legal. Então ele Então, mostrava o macro, e o o micro, micro. e mesmo no micro tem o macro também, Mesmo no né? micro Porque tem tem um um macro. universo ali, né? Então era isso que ele trazia pra mim. Aí ele mostrava como tudo na vida é relativo, sabe? Ele mostrava como que o certo ou o errado ele pode até existir, só que quem consegue definir isso é Deus, a gente não tem capacidade. E como o mundo é interpretativo, sabe? Como É, que as referências, elas dependem muito do ângulo que você olha, do exatamente. meio que você está inserido. E eu tenho certeza que quem me trouxe essa característica que eu tenho foi meu pai, porque embora ele não praticava atividade física também de uma forma igual eu, assim, mais metódica, que eu sigo planilha, ele fazia yoga todo dia de manhã, à Ah, tarde que ele fazia legal. ginástica. Então ele tinha, de acordo com o conhecimento limitado que ele tinha nessa parte esportiva, porque não existia internet, né? Ah, era outra época, Era né? outra época, mas dentro dos livros que ele tinha sobre o que era ter uma vida saudável, ele seguia. E eu trouxe isso, acredito que com ele. Que legal. E ele já fazia yoga já? Ele fazia yoga desde novo, meu pai. Isso fala que é muito isso, né? Fala, quem é de yoga vai falar isso. Aí ferrou, né? Pô, isso, não é isso. A yoga é um negócio, faz muito bem pro cérebro, né? É um negócio que intelectualmente você precisa ter um controle corporal, né? Ele tinha um controle corporal absurdo, ele tinha uma força isométrica de ficar numa posição parado, se segurando, que eu nunca tive, por exemplo. Assim. E ele conseguia ficar horas umas posições muito esquisitas de você olhar. Tem umas posições que Estranhas, assim, e ele só por ficava Deus, né? horas ali. Ele ficava, tipo, 3, 4 horas se ele se concentrava. Era Porque a pessoa entra numa vibe ali, né? É isso. Num fluxo ali, né? Ele fazia, ele meditava, ele tinha um estilo de vida bem. Isso quando eu era mais novo, né? Aham, Depois ele seguiu outro caminho, tá. mas ele era bem. Ele era uma pessoa muito diferente, muito excêntrica, assim, muito diferente, muito inteligente, muito estudioso, muito Exótico, assim. educado. E você tinha mais irmãos? Não, sou filho único, nunca Filho. tive, não tenho irmãos. Ah, legal. Sou casado com a Débora, nós temos uma filha de. Vai fazer 4 anos. 4 aninhos. 4 anos Tá, e. já tá saindo daquela fase de bebezinho, né? Já não é mais um Ela bebezinho. já não. Ela fala que não é bebê mais. Mas ainda é um bebezinho, né? O Aí, jeito, as coisas, aí assim. algumas coisas mas É muito ela é bonitinho, muito né? emancipada para a idade dela, eu Já, acho. já tá demais. É, É que esses modelos novos são diferenciados, né? A sim, gente tava sim. falando sobre isso, eles são já um modelo bem avançado, né? Porque já nasce com uma cabeça com uma outra tecnologia, porque eles vão chegar no, sei lá, 2100, né? Provavelmente, Falam que a pessoa que nasce hoje, ela vai chegar aos 100 anos com tranquilidade. Imagina, Borel, Com 2100. tranquilidade. Aí é dureza, hein? Né, ela vai chegar a 2120, É, provavelmente. é. 2120, Eu tô fazendo as contas é, tudo errado. É que eu tô pensando na minha, né, Borel? é Se eu chegar a impressionante. 2100, tá bom pra caramba. Bom, com a C estética eu vou chegar com a lata de Ah, sim, lá, 150 com 100, aí, né? sim, e com Mas certeza. aí depois, com você na sua juventude, como que era o Sérgio na juventude? Cara, na juventude, eu era, eu era, eu, eu passava muito tempo lendo, Era um cara introspectivo, muito mais. introspectivo, e eu tentava entender por que que as coisas funcionam como elas funcionam. Eu procurava Você vai no achar, detalhe? Você é eu uma vou no pessoa que vai na detalhe. profundidade. Sim, eu procurava entender por que o ser humano, por que duas pessoas que são criadas do mesmo jeito têm comportamentos tão diferentes quando sofrem o mesmo estímulo. Eu me questionava. O mesmo estímulo, do É, mesmo jeito. É outra eu questão, ficava me né? questionando sobre isso. Eu ficava pensando qual é a relação que tem a natureza com o corpo humano, do ponto de vista sistêmico. Caraca, Eu já ficava é me uns questionando. pensamentos meio Com profundos, isso né? com 11 anos de idade, 10. Aí o meu pai tinha uma enciclopédia, que eu não me recordo o nome, e lá tinha, que não tinha computador na A época, né? Barça. Eu tenho até hoje, eu acho que é Tesouro da Juventude, aquele tinha. Eu tenho até hoje, eu guardei de Você recordação. tem? Tenho essa enciclopédia. Você vender daqui uns 5, uns 10 anos, vai Capaz de valer valer, alguma vai coisinha. valer uma grana. Aí eu comecei a estudar os sistemas do corpo humano. E eu comecei a estudar Ah, biomas. aquelas que tem tudo. Você vira as páginas, tem. Não, o sistema, tipo, o sistema circulatório, o sistema respiratório, sistema de reprodução, excretor. Eu comecei a estudar os sistemas humanos e eu comecei a estudar alguns biomas para entender como que funcionava a natureza. E eu comecei a criar uma correlação
da natureza, como que, por exemplo, um rio, e ele tem os seus afluentes, como que ele nutre aquela região, da mesma forma que nós temos os nossos vasos, nossas veias capilares. Ah, meio que E eu fazendo uma comecei, correlação. eu comecei a fazer correlação, aí eu começava a escrever sobre isso. E eu tinha essa curiosidade. Eu vi o jornal com meu avô e eu queria entender de economia, eu não entendia. Quando eu era criança, eu ficava louco porque eu não entendia. Aí meu avô fazia de conta que entendia, mas também não conseguia me explicar nada direito, sabe? Eu falei, deixa eu tentar ajudar esse garoto É, aqui. e aí eu cresci num ambiente desse, sabe? E eu queria poder estudar, queria poder fazer faculdade, fazer curso, que eu estudava em escola pública, a escola era muito ruim, faltava muito professor. E eu não tinha condição minha família não tinha condição de pagar uma E escola. naquela época não era ruim É, igual hoje, né? né? Ainda era alguma coisa melhor. Era ainda melhor, mas hoje tá pior, eu vejo. É. E aí eu ficava nessa situação, que eu via que eu tinha um potencial para eu poder estudar, só que eu sentia que eu não conseguia desenvolver, e ao mesmo tempo eu era muito introspectivo, então eu tinha muita dificuldade de me relacionar com as outras pessoas. Nossa, mas é Eu tinha interessante muita isso. vergonha, É muita interessante vergonha. isso. Eu era, assim, eu não saía. Eu tinha um contato com a minha mãe absurdo, uma dependência da minha mãe quando eu era criança, assim, Você absurda. ficava ali no rabo da saia. E meus amigos eram aqueles amigos que eu já tinha, eu não conseguia fazer amizade nova, porque eu Ah, tinha vergonha. não porque você era antipática. Não, eu tinha vergonha, achavam que eu era antipático, porque passava essa impressão, mas na verdade eu morria era de vergonha. Tinha medo mesmo É, de contato. sim. A Michelle Huguetto, que teve com a gente, ela fala sobre horário, idade e tal, né? Ela falou que ela ficava trancada no banheiro no intervalo. Pra poder. Era grave, né? É. E olha, o negócio dela é comunicar. Que Eu engraçado. ficava em um canto. Ficava Eu nunca. tinha meus amigos, aí eu mudei de escola quando eu fui pra quinta série. Eu me lembro, e aí mudou a turma. Quando mudou a turma, eu ficava num canto do pátio. Durante 6 meses, eu fui pegar amizade na escola 6 meses depois. Nossa, eu era Pra você ver a eu era dificuldade, né? um lixo, era um bagunceiro pra caramba, saía. Eu Sim. tinha amigo, Borel, que ficava assim, ó, tinha uns 30 aqui, tinha uns 30 aqui, uns 30 aqui. Só que daí os caras começavam com mimimi. Aí o que que eu fiz? Aí eu entendi que é network. Aí o que que eu fiz? Eu vou pegar os cabeças de chave, porque sempre tem o líder, né? Então, sempre tem o líder. Vou pegar os cabeças de chave e fazer os caras virar amigo, pra esses caras parar de me encher o saco com essa coisa. Vem comigo, né? Vocês vão ver que eu tô nem aí com você. E aí você ficou fazendo Aí parte, aí eu tinha uns você era o 60. hub ali. Eu fiz um hub ali. Aí que eu entendi que o importante é você ser uma ponte, né? Mas é verdade. Você pegar o Uber é uma ponte e não tem um carro. Você pegar o iFood é uma ponte excelente. Não tem uma cozinha, não tem um alimento, nada. Sim. Airbnb não tem uma casa, né? Então, é isso que a gente vai falar agora também, sobre isso, né? Como criar pontes, né? Eu acho que Sim. é muito... Esse trabalho que você faz é criar essas pontes, as conexões do cliente com o produto, Sim, do sim. produto com... Você vê que fez um link legal, Borel? Foi bom, hein? E a gente vai falar, o Didcast mudou, né? Já tem um tempo já e tá com 4 blocos. Então, estamos fazendo 4 blocos e a gente vai fazer no final é o Lasca o Bambu, com amor no Vamos convidado, embora. né? A Débora já passou aqui com o Lasca Bambu, é tranquilo, né, Débora? É suave. Então, o primeiro bloco, o tráfego pago é só 10% do jogo? É Com meio que uma certeza. pergunta. Daí a gente vai falar o que você diria para quem acha que tráfego pago resolve tudo. Olha, tráfego pago, ele é só a pontinha do iceberg, sabe? É aquilo que a É maioria das aquele que o pessoas. pessoal vê. É só aquilo que o pessoal vê. Só que ele realmente é apenas 10% mesmo. E na maioria dos casos, pelo que eu vejo, em 90% dos casos realmente ele não funciona. Mas não funciona não devido o tráfego ser ruim, mas porque a clínica em questão, ela não tem uma gestão adequada, ela não tem métodos, ela não tem processos. Então, não adianta você ter recursos entrando na sua empresa se você não sabe administrá-los. Exato. E Qualquer leads, empresa. que é o que você traz, né, possíveis pacientes com o tráfego pago, é exatamente isso. Você imagina que quando uma pessoa entra em contato com você através de um anúncio, ela vai entrar em contato com pelo menos mais 3 a 5 concorrentes seu, porque vai começar a aparecer Do anúncios mesmo nicho ali. no mesmo nicho. A mídia social vai perceber que aquilo é um assunto de interesse, ele vai começar a mostrar anúncios dos seus concorrentes para Começa essa a mesma jogar para pessoa. você, né? Jogar. E ela vai clicar do mesmo jeito. E a partir dali vai começar uma comparação em tudo na jornada. Quem me atendeu primeiro, quem me atendeu melhor, quem tem mais uma coisa que eu chamo de carga persuasiva, ou seja, que tem mais um conteúdo melhor, imagens, O que vídeos. é essa carga persuasiva? É mais ligada à comunicação. A comunicação. Então, é uma série de. A melhor forma de fazer a oferta, que oferta, pessoal, não é desconto, tá? Oferta é a forma que você embala o seu serviço para ter uma comunicação atrativa para o seu cliente, para o seu paciente. Então, oferta não tem nada a ver com desconto.
São Isso é coisas... legal. As pessoas acham que a oferta é só desconto, né? Não, oferta não é, são coisas distintas, tá? Então, é basicamente isso, né? Que eu encontro, que eu vejo que é a grande dificuldade de todo mundo, que as pessoas procuram por tráfego pago, tráfego pago, meu tráfego pago não funciona. Só que na verdade não é que o tráfego pago não funciona, é porque ela não tem carga persuasiva, ela não tem processo, ela não tem métodos, ela não tem um departamento comercial, ela não tem estratégia de follow-up, né? E nós somos a prova disso na nossa clínica, né? Aí você investe, então como que você, qual que são esses outros 90% aí que você falou que aplica na clínica, na Sim. estética? Você aplica nos Aplico seus clientes também? nos meus clientes também. Porque você não tem só a estética como cliente, né? Como negócio. Você Não. tem os seus clientes que você trabalha como consultoria. Sim, eu tenho meus clientes, eu tenho uma empresa chamada Next Hub, que nós somos uma aceleradora de clínicas. Nós trabalhamos especificamente Focado com em clínica. clínicas. Mas clínica específica do quê? Médicas, Médica? das mais diferentes especialidades, odontológicas e de estética. É o nosso foco. Aproveitando, os médicos são um perfil complicado para você trabalhar ou não? Os melhores clientes que eu tive até hoje foram médicos de comprometimento. Comprometimento. Eu nunca trabalhei com um médico que não fosse comprometido com o negócio dele. Do ponto de vista ético, todos os médicos que eu trabalhei eram extremamente éticos, aprendi muito com eles. E todos são muito disciplinados para fazer o que é necessário para ter resultado. O que precisa para resolver? Eles fazem. Alguns têm dificuldade de comunicação, porque o médico, o que é um médico? Muito, verdade. O médico ele é um cientista. O médico ele não é um comunicador. Ele é por natureza um cientista. Eu percebo isso. Exatamente. E hoje em dia, você tem que saber se comunicar nas mídias sociais. É muito difícil você querer trabalhar o posicionamento da sua clínica, o seu posicionamento de uma forma que você saia da guerra de preços, sem você trabalhar a sua imagem. Porque a única coisa que você tem realmente de diferente de todo mundo é quem você é. É a sua forma de se comunicar, A de se imagem expressar. aproxima? A imagem aproxima absurdamente. Então as pessoas estão muito mais ligadas à imagem que tem uma marca relacionada a uma cara, né? Do que uma marca. Um face, sem do um que rosto. uma marca Sim. só. Principalmente para empresas pequenas, como clínicas. Porque o que é uma clínica normalmente? Meus clientes, quem é o perfil do meu cliente? É o que você encontra em 99% do Brasil. É aquele profissional da saúde que se formou, trabalhou em hospital, trabalhou em clínica odontológica, clínica de estética, e ele quis montar a própria clínica dele. Sim. É esse perfil. Então, ele é um microempresário. Sim, ele é um microempresário. Ele não quer ter uma empresa gigantesca, ele não quer ter franquias pelo Brasil inteiro espalhado. Ele quer ter uma clínica muito bem estruturada, que dê um faturamento bom, para uma margem de lucro boa, para ele poder se realizar profissionalmente, tanto financeiramente quanto na execução do seu trabalho. É isso que ele deseja, né, a priori. E quando você pega uma empresa que é pequena desse jeito, você trabalhar a marca é muito mais complicado do que você trabalhar a pessoa em si, a sua capacidade de comunicação. E eu posso afirmar com toda certeza, qualquer pessoa, por mais dificuldade que ela tenha de comunicação, se ela tiver realmente comprometimento em se desenvolver, ela se desenvolve. É igual o médico Ela que se tratou desenvolve. minha filha lá, ele é excelente, o Marcel Bruneto. Excelente, top, salvou a vida dela, né? Nessa parte de linfoma Sim. e tal, câncer no geral. Mas eu chamo ele desde o primeiro, faz 2 anos que eu chamo ele, desde o primeiro Didcast para participar, ele não vem. Sim. Eu não sei, mas é um conteúdo absurdo de bom. Sim. É um cara genial, né? Só que essa dificuldade você encontra também. Eu encontro, mas eu percebo uma curva de aprendizagem absurda. Que eles querem. Dos professores, porque eles querem, eles têm comprometimento, sabe? Já que eu não gosto disso, mas se eu tenho que fazer isso, eu vou fazer. Sim, exatamente. Eu não gosto, mas eu tenho que fazer, eu vou fazer. E eu auxilio em tudo, né? Eu ajudo, eu ajudo a montar, eu ensino como que você monta roteiros que realmente funcionam, que engajam. Você faz Porque você faz um trabalho até emocional com ele. eu faço um trabalho até emocional, porque você tem conteúdos que é para você atrair seguidores, você tem conteúdos para você trazer comentários, você tem estratégias para gerar relacionamento, são estratégias de comunicação diferentes. Então eu começo a mostrar para ele, do mesmo jeito que ele pega um paciente, ou um dentista pega um paciente, ou uma clínica de estética, uma biomédica, e ela avalia aquele paciente e começa a dar soluções para ele, eu ensino o profissional da saúde, ele ter essa mesma habilidade no negócio dele. Eu faço ele conseguir olhar o negócio dele, para ele entender o contexto, como que ele funciona, como que é o ambiente externo, como que é o ambiente interno, como que funcionam os processos, os departamentos que tem que existir na clínica dele, independente de ser uma pessoa só ou ser 10 lá dentro. Entendi. Independente. Então você ajuda ele na construção de transformar aquela clínica num negócio de negócio rentável e lucrativo. Até fazer conta, né? Porque muitas vezes eles não sabem.
Eu vejo muito De médico, até contabilidade mesmo não tem muita o noção. Marcel falando, não, ele trabalha no hospital, trabalha não sei o quê, tem a clínica, não sei o quê, mas fala, ai, Marcel, tá ganhando uma grana. Ele fala, não, mais ou menos. Às vezes acaba não fazendo a conta direito. Não faz porque médico, principalmente médico, né? Médico ele tem um estilo de vida que é o estilo de vida do médico, né? Onde é um estilo de vida mais caro, Sim. porque, por exemplo, o médico ganhou muito bem sempre, né? Embora nos últimos anos o ganho real de um Ganho real. médico está caindo absurdamente. Por quê? Porque surgiu muitas faculdades no Brasil, o Brasil é um dos países que mais tem médicos no mundo, Ah, sério? é um dos países que mais tem médicos, assim como o Brasil é o país que mais tem faculdade de odontologia no mundo. O Ah, número isso de é... faculdades de odontologia que o Brasil tem, se eu não me engano, é a mesma que tem Estados Unidos e Canadá juntos. Caraca. Para você ter uma ideia. Então, assim, a oferta aumentou de médicos, o valor Aí, diminuiu. mais gente no Regra de mercado, mercado, preço... oferta e demanda. Caramba. Lei de mercado. E o cenário para profissionais da saúde nos Ficou mais próximos anos apertado. vai ficar mais apertado ainda. Muito mais apertado. Para profissionais, para dentistas, já é um mercado que está apertadíssimo hoje em dia. E para médicos, eu acredito que daqui nos próximos 10, 15 anos, com a inteligência artificial e o número de faculdades que estão abrindo ainda no Brasil, vai ficar, vai ficar muito difícil mesmo. Muito Caramba. difícil. Essa é uma coisa que eu não tinha me ligado Vai, tanto assim. vai acontecer com o médico que aconteceu com o É, advogado, com com o tudo. médico, com o engenheiro, com o que aconteceu com os dentistas. É o que vai acontecer. É o caminho. É o caminho. Se a gente falar em tráfego pago versus assim, ele leva mais gente para o negócio ou é só o que faz o negócio crescer? O que vem antes? O tráfego pago ou a pessoa para levar para o negócio? Como que ela... Então, o tráfego pago, para ele funcionar de uma forma efetiva, que você consiga realmente despertar o desejo de um indivíduo se tornar seu paciente, se você tiver uma comunicação adequada, o profissional se mostrar, fica mais fácil. Porque você, quanto Tem mais uma cara. tem uma cara, porque quanto mais tempo de tela você tiver com o seu possível paciente, maior intimidade ele vai criar com você. É aquele negócio do lead não ser tão frio, né? Exatamente. Lead frio é quando o cara não te conhece, nem sabe, apareceu lá. Isso. Pá. Aí você imagina, você vê você pega um profissional da saúde que ele não gosta de aparecer. Aí você vai criar uma imagem estática para fazer um anúncio. Como que você vai fazer essa imagem? Eu tenho uma estratégia que eu chamo de código criativo, onde eu utilizo gatilhos emocionais para chamar a atenção do perfil do paciente. É por isso que você fala que o tráfego é só 10%. Só Tem 10%. todo o trabalho por Todo o fora. trabalho por fora. Para você ter uma ideia, esse código criativo eu apliquei numa clínica, ela teve num dia 163 ou 173 contatos, numa semana deu 680, e em um mês, investindo R$ 1.400 em marketing, ela teve um retorno de quase R$ 87.000. Caramba. Com uma estratégia específica. Mas por quê? Porque trabalhamos uma dor latente, que a maioria do público tem, então você tem um público abundante, e a qualificação dessas pessoas que entram em contato é feita na área comercial. Mas não é feito você contando com o talento da sua vendedora, da sua secretária. Porque a secretária que atende, ela não pode ser uma secretária, tem que ser uma vendedora. Ela tem que ter um script de venda, Entendi. um livro de Script, isso que é objeções. legal. Ela tem que saber responder as dúvidas de uma forma interessante. Quando você responde, quando o possível paciente ele coloca uma dúvida para você, você tem uma oportunidade de adaptar a sua consulta para ele, mostrar que você está entendendo e que você tem capacidade de ajudá-lo de verdade, né? Então essa capacidade adaptativa na comunicação ela é muito importante. E quase nenhuma clínica tem isso. Essa Só a maioria não tem. personalização, então, essa proximidade meio do 1x1 ali. Sim, De estar mais exatamente. próximo e mostrar real. Eu vi um entrevistado aqui nosso, o Cris, ele falou sobre isso, que ele fechou uma cliente porque ele mandou uma freira no convento, né, em Curitiba. Fez sobre o processo de comunicação com Sim. ele, porque ele mandou a mensagem de bolinha para ela. O diferencial dele é mandar isso, para a pessoa saber que está falando com uma pessoa mesmo. Não ficou naquele negócio só do automático. Sim. Então, isso faz diferença. Só que hoje em dia também tem um outro lado. Você montar uma equipe comercial é muito difícil. Tem que ter um Sim. treinamento constante, ter um script para seguir. Ficar de olho se não vai fugir. Se não vai fugir, também, né? e outra, né? Como eu falei, cada vez que uma pessoa faz uma objeção para você, para o seu comercial, você tem uma oportunidade de responder com um método que aumente o desejo dele se tornar seu paciente e a sua autoridade como profissional. Então, quando você responde, você tem que sempre responder com esses dois objetivos: aumentar o desejo e a autoridade. Vamos fazer um teste aqui. Agora eu já inventei, hein, Borel.
fazer um teste. Como que é? Que é uma objeção minha, vai, como que é? Sei lá, tô comprando um produto seu lá, um produto de estética. Vou Tá. falar assim, mas uma objeção seria o qual? Uma dúvida, por exemplo, você coloca uma dúvida assim, né? Por exemplo, poxa, será que esse procedimento vai marcar o meu rosto? Ah, Ou sim. vai doer muito? Né? Você pode explicar que do nível de dor de 0 a 10, ele pode chegar a um número, se for uma coisa mais confortável, a 5 a 6, mas que vai ser utilizado anestésico tópico, Que e depende de que, cada e que pessoa. depende, o limiar de dor depende de uma pessoa para outra, só que o resultado que ela vai ter vai ser realmente transformador excelente. Aí você começa a mostrar case de sucesso da sua clínica para Se essa for pessoa. problema de dor comigo, lascou, né, Débora? Você A não pessoa é existe. sem dor. Tá desligado o sensor de dor. Mais ou menos. Quando a pessoa faz essa pergunta para você, aí entra aquela carga persuasiva que eu falei, de É, você ter material com pacientes seus, sim, onde você mostra o procedimento sendo realizado com certo conforto e você mostra principalmente os resultados do depois. entendi. Porque o depois é o que vende, o depois é que chama atenção. Por isso que tem muito esse antes e depois, né? Muito. Porque Mas, o antes ele fala, ah, pô, tá estragadaço, né? mas não é nem você ter um antes e depois de foto. É você Ah, ter um antes e depois construído um vídeo mesmo. Você fazer uma produção de um vídeo de 1 minuto e meio, 2, com um roteiro bem elaborado, bem escrito. Com uma pessoa, um paciente que você faz antes e depois, você consegue criar de 3 a 4 vídeos excelentes que você pode trabalhar com eles durante anos para você persuadir, utilizá-los como arma persuasiva. mas tem que saber fazer. Mas tem que saber fazer, senão não funciona. Porque Chegar lá, fotinho. gravar assim, Não, aleatório. não. E fotinho de antes e depois não funciona mais. Então, por Hum, exemplo, tem alguns procedimentos que algumas clínicas têm, que a pessoa, pô, mas vai demorar tanto para fazer isso? Aí você fala, ó, vai demorar a primeira vez tudo isso, porque a gente vai sentar, a gente vai conversar, eu tenho que entender não apenas a estrutura do seu rosto, como que tá, mas eu tenho que entender o seu perfil psicológico, aquela porque anamnese que eu tenho que chama. fazer uma anamnese para não fazer uma coisa dissonante de quem você é de verdade. Então, nós vamos conversar, eu vou te explicar, eu vou te ensinar, e juntas nós vamos encontrar o melhor tratamento para você. A pessoa escuta isso, pô, essas 2 horas parece que vai ficar 5 minutos. A pessoa vai bater um papo comigo, que Isso. legal, tá me dando atenção. Agora, se a pessoa pergunta quanto vai demorar, eu falo 2 horas. A pessoa, putz, 2 horas, eu não tenho esse tempo. Você, pá, Agora, não, ó, veja bem, como vai ser o seu primeiro encontro conosco, nós vamos primeiro conversar, eu vou ter que analisar seu rosto, eu vou te explicar, eu quero entender seu perfil de personalidade, eu quero entender a qual é o análise é gratuita, seu tarará, objetivo, vem aqui tomar um etc. café com a Só que gente. isso vai demorar 2 horas, mas é pra gente poder, a pessoa, nunca o paciente que você dá uma resposta construída desse jeito, por exemplo, ele vai vir com uma outra objeção em relação ao tempo que estava demorado. Por quê? Porque você agregou valor. Aí depois você vem e mostra case seu mesmo, de sucesso de transformação, depoimentos, etc. Mas não fotos ou texto, porque texto e fotos qualquer um faz. Sim. Algo construído Que a de pessoa pode valor. falar, isso aqui eu não sei se é real, né? Exatamente, eu não sei se é real, algo construído de valor. Aí você começa a construir uma carga persuasiva absurda. E é onde o jogo começa a virar. Entendi. E tem que saber fazer para ter resultado. E chamar a pessoa para vir aqui com você, ela tá presencial, isso ajuda a fechar? Ajuda, porque você imagina, quando uma pessoa vai presencial no seu espaço, ela tem o encantamento, por exemplo, do seu ambiente, ela vê como que é a recepção, o atendimento, ela vê você de perto, ela vê os seus equipamentos que você tem, investimento, ela vê a decoração, ela tá avaliando tudo. Às vezes ela chegou estressada, porque às vezes ela pegou trânsito, Pegou trânsito, alguém xingou ela no que ela tomou uma fechada, ela xingou um motoqueiro, normal. normal em São Paulo. Mas só que quando ela chega lá, ela entra naquele mundo novo. Você cria aquele ambiente acolhedor, onde o foco é ela, é a dor dela ou dele, que você vai transformar. Ele vira o centro das atenções naquele momento. Quantas vezes no seu dia você é o centro das atenções para alguma coisa? Puxa, no durante o É muito dia, pouco. só quando o povo quer te infernizar, né? Exatamente. Então você criar um ambiente acolhedor desse, dela chegar até lá, faz muita diferença. Além do que, ela tem um custo psicológico do esforço que ela teve de ir até lá. Ela Então, já decidiu ali uns 30, exatamente, 40% já. exatamente. Tô... Mostra que a dor que ela tem em relação à solução que ela está procurando é muito grande. Tanto é que ela foi até lá. É igual me chamaram, é culpa da Débora, chamaram pra negócio de ser modelo. Falei, ô Borel, tô simpático, me chamaram pra ser modelo. Aí falaram assim, meu, você tem que estar aqui e tal. Falou, ó, você mandou mensagem hoje, esquece, amanhã não. Aí tinha gravação, tem gravação. Aí eu amanhã, falou, tem que ver amanhã. Daí ela falou um negócio pra mim, tem que trazer 3 trocas de... Mano, falou pra homem, 3 trocas de roupa, você esquece. Esquece, não vou. Eu tenho preguiça disso, né? Exatamente.
ela podia ter mesmo mudado o argumento, entendeu? Falar assim, não, vem aqui. Ela falou, por causa da troca de roupas, mas por causa da troca, não vou. Você vê, tudo tem a forma de você apresentar. Tudo tem como você apresentar. Isso é oferta. Se ela tivesse jogado de repente um outro argumento, falando, Ela não, a poderia gente ter tem feito. É, coisa exatamente. aqui e tal, você só traz um blazer que você tira o blazer, fica com a camiseta, sei lá, dá uma mudada, não sei o quê, né? Pra você não ter que. Porque, meu, o homem não. É outro perfil, o homem não quer ficar carregando tranqueira, né, velho? Sim, Também, sei lá. sim. Como que você é, Borel? Nada, zero também? Quanto menos carregar, Melhor, né? é. Nem guarda-chuva a gente anda. Não, guarda-chuva esquece. A aguinha é bom, né? A gente não é de açúcar, não vai derreter. Mas isso também é um argumento. Por exemplo, a pessoa chegou lá pra você e falou: ah, beleza, realmente esse procedimento funciona, estou convencido, né? Pelo menos parece. Mas as formas de pagamento? É importante as formas de pagamento também. A forma de pagamento é muito importante, Se a pessoa porque falar, não, só pode pagar à vista, aí lascou. você tem que colocar para a pessoa poder. Você ter o aviso, você tem o parcelado do cartão, você tem desconto via Pix, você Boleto. tem boleto, você tem que ter diversas opções. Boleto não é muito bom, né? Pra Mas quem. boleto, quando você faz uma análise de crédito da pessoa, você consegue fazer com mais oportunidade. Mas, Inclusive, ah, clínicas que adotam fazer procedimentos, principalmente procedimentos que ele tem longo tempo de sim, tratamento, porque geralmente tem um tempo até ficar legal mesmo, tem que isso, fazer o e pós. você cria um protocolo para um cliente, para o paciente, e você faz uma análise de crédito, vê que ele é um cliente potencial, não tem restrição, nada, o faturamento da clínica aumenta absurdamente. E a taxa de inadimplência é baixíssima, sabia? É melhor do que É baixíssima a taxa de inadimplência. É baixíssima mesmo. um Chega a ser orçamento que surpreendente. cabe no bolso da pessoa. Isso. Mas desde que você faça uma análise de crédito bem Prévia. prévia e bem elaborada, né? O que mais frustram as pessoas, assim, né? Que ela faz o investimento, mas às vezes o resultado não vem. Nessa questão de anúncio. Olha, o que mais frustra é que a pessoa ela quer, os empresários em geral, não é nem só no ramo de clínicas, mas clínicas também em geral, eles têm a perspectiva de que o tráfego resolve o problema. A vida dele. Ele tem a perspectiva de que tráfego é marketing. Tráfego não é marketing. Acho que às vezes ele acha que tráfego é mágica Ele também, acha que né? tráfego é mágica e que é marketing. Só que tráfego ele não é marketing, ele é só uma É ferramenta. só uma É ferramenta. uma ferramenta do marketing. O tráfego, como a gente está falando, sozinho ele não funciona. Tem diversas questões que você precisa analisar Que é os 90% e lá construir que você para falou. poder dar resultado. Então, a maior frustração é a pessoa ela colocar dinheiro, ela não ter resultado e ela acha que tráfego não funciona. Mas por que isso acontece? Porque surgiu uma profissão uns anos atrás que era gestor de tráfego. Sim. Surgiu. Se você entrar no seu Instagram, se você for empresário, quem é empresário, ele vai toda hora aparecer anúncio para gestão de tráfego. Se você clicar nos comentários que estão nessas publicações, você vai ver só empresário xingando. Mais um enrolador, isso não funciona, né? Você vai jogar seu dinheiro no lixo. E ele tem toda a razão. Por quê? Porque se você for vender hoje em dia, gestão de tráfego ele funcionava antes da pandemia. Antes da pandemia, tudo que você publicava vendia. Porque a concorrência era muito menor. Depois da pandemia, todo mundo foi obrigado a ir pro digital. A concorrência ficou gigantesca, o custo aumentou absurdamente e começou a se profissionalizar. Embora o mercado ainda é muito amador no Brasil. Tem muito amador, né? Muito amador. Então, a pessoa contrata o gestor de tráfego para fazer somente tráfego, achando que colocar uma campanha. O que você faz? Eu faço o procedimento X. Aí o cara cria uma arte, um anúncio, coloca lá um criativo e põe para rodar e começa a cair lead só desqualificado. Ela não tem comercial, não tem uma estrutura comercial para atender, não tem carga persuasiva, não tem estratégia de follow-up, não tem esteira de serviço e nem ela criou uma oferta que é deixar o serviço dela atrativo e diferenciado da concorrência. E aí não funciona. Porque aí tem tudo, tem esteira, tem tudo, mas na hora da oferta aí dá aquela falhada. Não, não aí... funciona. A oferta é o próprio protocolo em si que ela está querendo vender, que ela está atraindo o paciente com aquilo. Não resolve. Não resolve, entendeu? Por exemplo, vai fazer uma campanha de microagulhamento. Se eu fizer uma campanha de um procedimento que é Ultraformer, que é ultrassom microfocado. Ultrassom microfocado é tecnologia, Ultraformer é o nome de um equipamento, só que o nome do equipamento é famoso. Quando você faz uma comunicação, um anúncio com o nome desse equipamento, você está trazendo a autoridade desse equipamento para você. Certo. Logo na cabeça do paciente funciona. Independente de quem está aplicando, porque é uma tecnologia. Já ouvi falar, o negócio então, é validado. Isso é uma isca digital. Isso é uma estratégia digital. Só que acontece, como é um equipamento, todos os equipamentos são iguais. Então, como que ela vai fazer o que ela vai fechar? Quem que ela achar mais barato os anúncios. Só que ela vai entrar em contato.
ela entrou em contato com 5 lugares diferentes, que todo paciente faz isso. O que vai fazer ela fechar com um lugar que é um pouco mais caro do mais barato? A carga persuasiva. A análise que você vai fazer nesse paciente, avaliação, diagnóstico. A pessoa às vezes não fecha com o mais barato, né? Se você tiver carga persuasiva, não. Se você não tiver carga persuasiva, ela vai fechar no mais barato. Se ela entrou em contato com 5 lugares, os 5 lugares atenderem da mesma forma, ela vai fechar com o mais barato, porque ela não tem. O único comparativo que ela tem é o preço. É o preço, tá? É o preço. Então você. Ela vai navegando Exatamente. e fala, o único que eu tenho aqui é o É preço. isso. Então, mas quando você constrói uma carga persuasiva, que é você criar um portfólio de comunicação para você trabalhar a jornada desse paciente até ele se tornar seu paciente, você tem uma arma poderosíssima na sua mão. E aí você começa a ter pacientes com tickets maiores. Você sai da guerra de preço. Aí você foge daquela bagunça que Aí você foge. Nego matando nego. Sim. Agora, tráfego por tráfego, ele só vai dar resultado se o seu produto for mais barato. Só que aí você vai sangrando aí até você vai morrer. Vai pro preço e é sofrido, né? Não tem Você jeito. vai sangrando até morrer. Vai sangrar até morrer. É isso que vai aí você acontecer. fala, não tô ganhando dinheiro. É esse cara que eu falei pra você que fica frustrado aqui. Exatamente. Esse negócio não funciona. E por quê? Porque ele contratou pessoas que só fazem gestão de tráfego, mas não é nem culpa dele. Ele não é um profissional de marketing, é um profissional da saúde, ele não sabe disso. Não só é que, a parada dele. Só que o profissional não apresenta a realidade para ele. Ele não fala, ó, o mercado é assim que funciona. X, Y, Z. Quando eu tenho uma reunião com um cliente, para você ter uma ideia, eu demoro 2 horas de reunião. Ele começa a mandar perguntas para mim depois, porque eu apresento um mundo para ele desconhecido, mostrando a realidade, as facilidades, as dificuldades, o caminho que dá para seguir. E eu sempre deixo bem claro, ó, se você não seguir esse caminho, não adianta você me contratar, porque você vai desperdiçar seu dinheiro. Você joga real. Eu jogo real. Né? Então assim, eu sou muito realista. Não tô aqui para te enganar. Não tô. Ou a gente segue esse caminho, é esse caminho que tem que fazer, estruturar dessa forma. Jogar o jogo, né? Ou jogar o jogo, ou não funciona. E uma coisa que eu faço que eles gostam é que esse conhecimento que eu transmito, ele carrega com ele a vida inteira. Então ele começa a ser responsável pelo seu planejamento estratégico. O que acontece com os donos de clínica? Ele não faz o planejamento estratégico dele. O planejamento estratégico dele são as empresas que ele contrata. Sim. Então, se ele passou por 10 empresas, ele vai ter 10 planejamentos estratégicos diferentes. Porque ele não conhece. Nossa, eu não. Eu vai ensino, virando uma bola de neve. Uma bola de neve. Eu ensino, eu mostro o caminho. Eu ensino o conceito técnico mesmo de marketing. Eu falo assim, ó, você é um profissional da saúde, você vai se tornar um empresário agora, de verdade. Com conhecimento técnico. Então, eu tenho reuniões semanais, durante 8 semanas, 9, 10, onde eu ensino, eu mostro, como se fosse uma mentoria. Porque assim, eu faço uma mentoria mesmo, entendeu? Senão não vai funcionar também. Senão não vai funcionar, eu faço uma mentoria, eu preparo. E depois de um tempo, nós começamos a conversar da estratégia da clínica dele, e ele tá com conhecimento absurdo. E ele dá insights maravilhosos, ele começa a ter independência. Ele começa a ter para tomar as decisões, coisa que normalmente o profissional não tem, porque ele não tem esse conhecimento. Tem muito profissional que esconde o jogo de propósito para ficar ele por cima do conhecimento e o cara não, o cliente? Olha, pelo que eu observo por aí... Ou é falta mesmo de habilidade da pessoa? Pelo que eu observo, é falta de habilidade. Porque o que acontece? O marketing... Não é maldade. Eu não acho que é maldade. Eu acho que às vezes é maldade, porque, por exemplo, essa semana mesmo, uma cliente, uma potencial... Ele não faz cliente, ele faz reféns, né? Essa semana uma potencial cliente entrou em contato comigo. Eu conversei com ela, eu vi que ela não estava no time de ser minha cliente. Eu falei, você não está no time, você não está disposta a fazer isso, então eu prefiro não prosseguir. Porque você vai se frustrar comigo e eu vou me frustrar porque eu não vou tirar o resultado que eu desejo. Essa é uma inteligência importante, saber falar que ó, não é o momento agora. Não é o seu momento. O seu momento vai chegar quando você fizer isso dá pra você fazer. Né? Eu deixo bem... Não é você fazer, você querer fazer. Sim. Porque se você não está proposto a mudar, não adianta, né? Exato. Qualquer cura nasce da percepção que você precisa resolver alguma coisa. Mas o que eu percebo? Eu percebo assim, uma clínica ela é um ambiente sistêmico. Você pega um relógio analógico, né? De pulso, ele tem diversas engrenagens. Sim. O tráfego, ele é uma engrenagemzinha pequenininha que está lá no fundo, que você nem enxerga. Só que aqui tem mais visibilidade hoje em dia, porque é o que mais divulgou. Verdade. É isso que acontece. Verdade. E por isso tem essa visão tão errada. Que o tráfego que vai salvar. E não é. O tráfego não salva. É um ambiente sistêmico. Né? Senão, não tem como você conseguir dar resultado. Se aquela engrenagemzinha pequena ela estiver gripando, o relógio não vai... o ponteiro não vai seguir. Ele vai ficar adiantado ou atrasado, mas ele nunca vai funcionar direito. E uma empresa, ela é exatamente assim. Para você ter esse conhecimento, é um conhecimento conceitual muito abrangente. Você tem que ter conhecimento em marketing estratégico, você tem que ter conhecimento em branding e marketing de resultado, de conversão mesmo, que é venda.
Você tem que ter conhecimento em copywriting, você tem que ter conhecimento em criar estruturas de landing pages, campanhas de conversão. Então você tem que ter uma noção de designer. Você tem que ser copywriter, saber escrever textos persuasivos, tanto roteiros, textos para blogs, E o textos que para colocar sites. no texto, né? Exatamente, o que colocar. Você tem que entender hoje em dia de inteligência artificial, porque a inteligência artificial, quem não entrar nesse jogo nos próximos 2 anos, vai quebrar, Vai virar escravo vai, dela, vai, ela que- vai passar por vai cima dele. quebrar, Vai quebrar. vai quebrar. Quem não pegar quem não automatizar a sua clínica hoje em dia com inteligência artificial nos próximos 2 anos, ele vai perder competitividade no mercado de uma forma Isso é bom absurda. pra lá pra câmera ali, que o povo não tá prestando Exatamente. atenção. Você que é profissional da saúde, que você tem uma clínica e você não coloca uma inteligência artificial na sua clínica para trabalhar para você, para qualificar os seus contatos, para fazer o primeiro atendimento de quem entra em contato com você, ou você fazer follow-ups de forma automatizada, que é você interagir novamente com pessoas que entraram em contato com você, mas não prosseguiu para agendamento de consulta, ou realizaram a consulta, mas não fecharam procedimentos, você vai fazer nos próximos 2 ou 3 anos, pode ter certeza do que eu estou te falando. Pau! Na cabeça. Essa vai ficar um corte bonito, né, Morel? Isso Vamos é lá. fato, isso é fato. Legal. Vamos pro segundo bloco. Já falamos aí dos 10% e a importância do que tem que fazer. Vamos lá. O que sustenta de verdade uma clínica, ou um negócio, um serviço? Na sua visão, o que realmente sustenta a clínica a longo prazo? A base de clientes. A base de clientes. A base de clientes. Bem focada, bem... Quem você já conquistou. Você imagina, né? Aquele cara já comprou de você, né? Para você atrair um paciente novo, eu falo cliente, pessoal, porque eu não sou profissional da saúde. Então, eu não tenho paciente, eu tenho clientes. Então, na minha clínica, os Verdade. pacientes são da minha esposa. A minha esposa tem pacientes, eu tenho clientes lá dentro. Ela tem Então, paciente e paciência. ela tem paciente e paciente. Exatamente. Eu tenho clientes. Eu gosto de deixar isso bem claro, né? Porque eu não sou profissional da saúde. Então, e o profissional da saúde, quando ele está gerindo o negócio dele, ele tem clientes. Ele só é paciente quando ele senta na frente Na mesa ali. da mesa dele, ele está atendendo. Ali ele é paciente. Saiu dali, ele é um É o cliente. cliente. Ele Esse tem- entendimento eu acho que poucos médicos devem Poucos ter. médicos têm, mas eu percebo que quando eu passo isso e eles compreendem, o jogo muda bastante. Vira a chave. Vira a chave. Porque ele começa a olhar sob uma outra perspectiva, sabe? Mais gerencial. De negócio. De negócio. O que é interessante que sustenta? Quando você vai atrair um cliente novo com marketing, você tem um custo de aquisição de cliente. E o custo de atrair clientes novos, ele é normalmente 5 vezes mais caro de você manter o seu cliente. Você gasta 5 vezes mais para atrair um cliente novo, Trazer pra dentro. trazer para dentro, do que você manter o que você já tem. Você trouxe um cliente novo, ele se tornou seu paciente. Você fez um procedimento nele, um tratamento que ele gostou. Você tem o melhor caso de sucesso. Você consegue manter ele de acordo com a sua especialidade durante anos, porque é importante deixar bem claro que, assim, clínica de estética odontológica, é claro que ela tem recorrência. Você tem que ir no dentista Sim. 2 vezes por ano, pelo menos. Você tem 6 tratamento meses, estético, aquela coisa. é a vida inteira, porque nós não paramos de envelhecer. Você está sempre Exato. envelhecendo. Tem que estar sempre num tapa ali pra... Tratamento médico, você tem tratamentos de desejo, de necessidade, e você tem tratamentos de tratadores mesmo. Por exemplo, uma pessoa que quer melhorar a função sexual dela. É um tratamento de desejo. Embora ela tenha uma dor grande, mas que é um legal, tratamento de que ela tem um desejo desejo. de melhorar a função sexual dela. Pô, você tá ficando mais velho, a sua testosterona cai, ou a mulher também, os hormônios estão desregulados, ela quer melhorar a vida sexual dela. É um tratamento de desejo. É um desejo que ela tem para conseguir melhorar a sua performance, né? Sim. Um cara que quer melhorar a sua performance esportiva, um cara que tá tendo queda de cabelo. Começa a ter queda de cabelo, você tem que fazer um tratamento que é crônico. Uma pessoa que tem insônia, tem pessoas que têm insônia crônica, dor de cabeça crônica. Então, mesmo especialidades que a gente vê como dor, como um neurologista, ele pode, por exemplo, ir para o lado de dor de cabeça e de sono. Que ele vai Sim. conseguir trabalhar Legal essa visão. trabalhos que são Uma visão sistêmica. é uma visão sistêmica onde você consegue ter pacientes por longo período de tempo. E quando eu falo paciente longo período de tempo, eu quero deixar bem claro que eu não estou falando de criar aqueles protocolos absurdos que hoje em dia muitas empresas aí que prestam serviço de marketing estimulam a criar, que coloca diversos procedimentos que não têm utilidade nenhuma, simplesmente com o objetivo de prender o paciente dentro da clínica e fechar Não tem o protocolo objetivo de gigantesco. fazer e Não resolver aquela questão. Eu estou falando realmente tratamentos reais, eu estou falando objetivos reais, coisas que funcionam, que vai mudar a vida. E uma hora a pessoa provavelmente pode ser que ela tenha alta de acordo com o que ela vai fazer. Um paciente de estética nunca tem alta. Um paciente de odontologia, Só pra sempre. ele é para sempre, tratamento odontológico é para sempre. Então assim, entre aspas, você nunca vai ter O alta. autocuidado é pra sempre. O autocuidado é para sempre. Agora, esses de dores tem tratamentos que terminam e tem tratamentos que são crônicos. Então tem que ter essa noção, né? Vender o que é você criar um protocolo de coisas que realmente vão ser transformadores. Tem que ter a transformação Tem que ali. ter a transformação.
Você manter esse paciente ao longo do tempo com você, na sua clínica, é onde você começa a ter margem. Então você tem que vender transformação, não produto. Não, você vende transformação. Produto você não vende. Se você for fazer uma campanha vendendo remédio para dor de cabeça, por que ela vai comprar com você? Porque ela vai numa consulta de um neurologista, por exemplo. Ela vai na farmácia com remédio para dor de cabeça. Vai lá e compra. Entendeu? Não faz sentido. Se a pessoa que vai fazer o tratamento vai fazer um bioestimulador de colágeno. Se houver um bioestimulador de colágeno, a pessoa vai comprar um bioestimulador de colágeno. Ela não vai comprar um tratamento de rejuvenescimento facial. Ela está comprando um produto. Um profissional da saúde não vende um produto, ele vende a transformação. Então é importante ter essa linha de comunicação. E nessa comunicação é importante colocar qual a transformação que você está vendendo. Exatamente. Deixar claro. Deixar Às vezes não fica claro, né? E deixar claro o processo. Porque quando você trabalha, por exemplo, qualquer tratamento que você vai fazer, se você for num médico que trabalha com performance esportiva, você vai num nutrólogo, você vai no endocrinologista, que você quer mudar sua performance, você vai no tratamento estético, ou você vai fazer um tratamento odontológico para melhorar o seu sorriso, as expectativas têm que ser alinhadas com a realidade. Porque, infelizmente... Não tá vendendo ilusão. Muitas clínicas vendem ilusão para conseguir converter o paciente. Só que é um paciente que ele vai, na verdade, acabar com a sua imagem ao longo do tempo, porque ele vai perceber que aquilo que você em algum falou, momento ele vai perceber que é uma mentira, que é um processo que você... tudo é um tratamento, tudo é um processo para você performar, né, para você ter a melhora, e ter um tempo viável, e você tem que ser realista do resultado que você vai obter. Tem que ter um jogo bem limpo e aberto. Bem transparente. E é o que hoje em dia, infelizmente, tá difícil de acontecer. A pessoa só quer vender a ilusão, aí na hora da prática mesmo não vende o que tem que vender. Exatamente. Eu vejo cada protocolos assim de pacotes que eu fico... Você fala, meu Deus. Eu fico abismado. Então assim. isso tem muito a ver também com a fidelização do cliente. Total com a fidelização, total, porque quando você fideliza o cliente, o paciente, no caso da sua clínica, você tem uma base ali de contatos que é inestimável. Porque veja bem, quando você depende de mídias sociais, que é o que a gente depende hoje em dia, né? Sim. Ou a de busca do Google, no caso, para você atrair pacientes, o seu sucesso, ele não depende só de você, ele depende do algoritmo do Instagram, do Facebook ou do Google. Se uma hora eles mudarem o jogo, pode ser que você acabe com o seu negócio. Se você ficar só naquele jogo ali, você Exatamente. se lascou, né? Agora, quando você tem o contato desses pacientes... Porque isso pode mudar a qualquer momento. Pode mudar a qualquer momento. Agora, quando você tem o contato deles, e você tem uma base de clientes que foram bem atendidos, aí você tem uma riqueza inestimável. E a partir daí dá para você fazer diversas estratégias para conseguir alavancar. Para você ter uma ideia, existem 6 públicos. Legal, isso aí. Que você pode atrair. São 6 públicos que existem que você pode atrair. Normalmente, 99% das clínicas trabalham apenas com um. Quais são esses 6? O primeiro público é o público frio, é quem não te conhece, que é o público que você faz tráfego para te conhecer. Aquele que não Somente sabe nem quem esse. você é. Não sabe nem quem você é. É o mais caro, é o que dá mais trabalho, é o que vem mais pessoas desqualificadas. Quando eu falo desqualificado, eu quero dizer que não é o seu paciente, o seu perfil Você de é paciente. qualificado, mas você está desqualificado Não é o perfil do paciente que você atende na sua clínica. Não é né? o perfil que você definiu para sua clínica. Não é o seu público-alvo, né? Sim. A maioria que vem é desqualificado. Por quê? Porque a mídia social é para gerar relacionamento. Você tá vendendo jogar algo. um sarrafo no mar. É igual você, exatamente, igual Vai você vir vir com uma rede. Você tá jogando uma rede ali, vai vir tudo, vai vir pneu, entendeu? Vai vir garrafa. É isso, né? E o comercial é o que faz essa... Ficou bom essa analogia? Ficou top, deu pra entender. E o comercial é o que faz a qualificação, que vai roots, separando. Mas É a realidade. Então você tem esse público, é o público frio, que é o único que você faz tráfego, é o mais caro. Você tem que entrou em contato com você e não agendou. A esse que não agendou, você pode dividir em 2. A pessoa que prosseguiu mais na conversa, ela fez mais perguntas, você conseguiu interagir, e ela não agendou por algum motivo que ainda não ficou bem claro, mas você viu que ela tem interesse. Às vezes é data, horário, agenda, pode qualquer coisa. Exatamente. E tem o que só perguntou uma coisa e não respondeu mais. Sumiu. Sumiu. Então você tem esse. Esses são os mais chatos. Você tem aquela pessoa que agendou consulta. Você tem o público que compareceu na consulta e não fechou o procedimento. E você tem o que se torna seu paciente. E você tem as indicações. Tirando esse do tráfego, que todo mundo sabe como funciona, já para você prospectar, que é você fazer campanhas de anúncios, esses outros 5, você tem estratégias específicas para cada um desses. Caraca. E a partir daí é onde você começa a ter um boom de faturamento com cliente, potencial cliente, né? Um lead que você já pagou por ele, mas você não trabalha. Nossa, até arrepiei aqui, não dá pra ver, mas tá aqui. Então, normalmente, quando você monta essa estratégia certinha, que são essas 5 etapas, né, do funil,
tem um boom no faturamento de 40%, 30% no mínimo. Porque Que é um você não tá dinheiro meio que perdido. aproveitando, É o tá dinheiro que tá na ali, mesa ali, tá que ali, você pagou. tá flutuando ali, mas você não Exatamente. vê, né? Só que você não vê. Só que como que você faz para atrair esse paciente? Né? Dessas outras estratégias. Sim. Porque o que agendou com você e fechou, deu tudo certo, é aquele que já estava decidido a. Aquele não foi mais tranquilo, porque Ele já não. tava. Exatamente, ele não teve. Ele já tá, ele que quis ser seu paciente, É, não não foi foi você que você que conquistou fez ele. nada. Exatamente, ele quis ser. E a maioria das clínicas trabalha assim, ela só consegue atender pessoas que já querem ser seu paciente, não tem pouca carga persuasiva. Para conseguir trabalhar nos outros 5 públicos, você tem que ter essa carga persuasiva. Aí você usa Que é todas essas estratégias de aquelas ferramentas de comunicação, persuasão. ferramentas de persuasão, inteligência artificial aplicada para fazer esse trabalho para você. Porque você não precisa ter uma pessoa fazendo isso, uma inteligência artificial faz isso para você. É porque a pessoa sofre muito, né? Mas como eu vou fazer isso? Já não tenho tempo, Sim. já não sei o E quê. a Eu falo assim, inteligência não, artificial você faz, não tem precisa ferramentas que sofrer. fazem. Porque as pessoas já vêm no processo de querer cancelar aquela viagem, né? Sim. Aquele negócio, né? Sim. Ela já meio que tem um sabotador interno que fala, eu quero fazer isso, mas nossa, tem que fazer tudo isso aqui, meu Deus. Já coloca um monte de empecilho e não é tão complicado assim, né? Não, não. Não, é uma questão de organização. De organização. É uma questão de organização e Que é o que processo. falta na maioria das Que é o que pessoas. falta, né? Então, quando esse trabalho, né, que eu faço, que nós fazemos no Next Hub, nós criamos todos os processos e métodos. A pessoa ela sai de lá com um book mesmo dos processos dela desenhados, passo a passo. É uma estrutura que valida, testa, valida e ela consegue montar até outras unidades com facilidade. Porque é um plano que ele é extremamente replicável. Que interessante. É muito bacana, é muito bacana. Porque só essa dos 5 públicos, você vê, a maioria das pessoas não tem noção disso. Não, total, Não Zé. tem noção. Né? E a riqueza está nisso, porque você trabalha essa estratégia, com custo baixíssimo, porque você já traiu, você já pagou por esse Já tá contato. ali, tá flutuando na sua área de atuação. Né? Exatamente, e a partir daí você perde um pouco a dependência das mídias sociais e um pouco a dependência do Google, etc. De fazer tráfego, né? Você consegue até diminuir o investimento, porque essa outra estratégia é o alicerce que começa a sustentar a sua clínica com solidez. Porque normalmente, quando você atrai pacientes novos, o número de pacientes novos tem uma flutuação Sim. que ela varia de acordo com o mês, tem uma sazonalidade. Tem que estar sempre trabalhando com clientes novos? Sempre. Sempre. Você imagina, a água tem que estar sempre pingando ali no balde, a gente fala, né? Porque você imagina que você tem um balde aqui, ó, que você está nutrindo ele com clientes novos, né? Possíveis clientes novos, com tráfego pago. Só que ela tem os vazamentos aqui. A hora que você parar de correr água aqui, a hora que escorrer toda a água, Na exatamente. caixa d'água é o ladrão, né? Exatamente, é o ladrão. A hora que escorrer toda a água, você pegou um mês que tá bom. Pô, olha, eu tô com um mês. Olha esse mês, minha agenda tá lotada. Eu fiz esse trabalho durante 4 meses de prospecção, deu muito bom. Olha que legal. Pô, eu vou tirar o pé do investimento do marketing, porque tá muito bom, tá vindo muito A pessoa paciente. tem mania de acostumar com a fase boa. Isso. Né? Aí o que acontece? Ela parou de jogar água no balde. A água vai escorrer, aí você, quando parou de pingar, ela vai voltar a jogar água. Só que até o balde encher, para atingir um nível onde tá o buraquinho ali, que vai começar a vazar água, às vezes ela vai demorar 3, 4 semanas. Ela cria um buraco financeiro, ela cria um problema de fluxo de caixa na empresa dela gigantesco. Ela fala, isso não funciona. E isso é muito comum. Não, é porque ela parou. A prospecção nunca pode parar. A prospecção ela é constante. A prospecção não para. Uma clínica ela tem que ter uma máquina de vendas. São engrenagens que elas funcionam. Elas não podem paralisar. É uma máquina de vendas, entendeu? Bem estruturada, com processos claros, com uma estrutura de treinamento profissional que vai estar ali, porque você nunca pode estar na mão do profissional. Você trocar de secretária é a coisa mais fácil quando você tem processo. Você vai no Hotel Hilton. Opa, você tá profetizando. Tem dezenas. Tem dezenas no Brasil. O atendimento que a recepcionista faz em você, em São Paulo, na Bahia, no Sul, é a mesma. Por quê? Porque ele tem um processo. Se ela saiu, vai entrar outra, e ela vai fazer exatamente a mesma coisa. E isso é processo. Uma clínica tem que ter um sistema exatamente dessa forma. Os processos fazem diferença. Fazem diferença. Então, assim, você não fica refém. O processo te sustenta, né? E quando você tem isso, e você tem toda essa estratégia de nutrição, uma máquina de vendas, tudo isso que funciona, você não fica na mão de ninguém. Você se torna dono realmente do seu próprio sucesso. E você para de esperar a sorte, ou aquele mês bom, aquela época boa do ano. Aí não dei sorte esse mês tá ruim. Isso né? acaba. Você começa a evitar um pouco aqueles picos e vales, né? Você começa a evitar. Você vai sofrer um pouco isso, que é normal, é natural, né? Mas você vai estar melhor preparado, porque você fez mais caixa nos meses que foram bons. Você se preparou para os meses que são ruins. Você criou estratégias para os meses que são ruins.
Você se prepara com antecedência. Então você não é pego de surpresa. O que acontece é que, infelizmente, muitos donos de clínicas parece que eles são pegos por surpresa todos os anos. Mas não é uma surpresa, porque já aconteceu. Todo mundo, no geral, todo empreendedor, muitas vezes é isso também, né? Eu tava lendo hoje, né, João 2, na Bíblia, né? Quem não conhece o Sim. manual de instruções. E eu tô pegando muito para ver isso, quais aprendizados e tudo mais. E fala muito nessa palavra, assim, que Deus, ou Jesus, só habita, que ele fala lá que ele foi lá numa parte que ele foi no templo e tirou aquela bagunça, né? Foi lá Sim. dando chicotada em todo mundo lá, putaço, né? Que, no bom sentido. É. E aí tal, mas o que que me trouxe isso? O que quer dizer? Deus não habita em lugar desorganizado. Não. Ou seja, se Deus é a vida e Deus é o sucesso, Deus é a prosperidade, Deus é o caminho, né? Deus é tudo, Jesus, né? Então, o seu sucesso, enquanto você estiver desorganizado, não vai existir. Não vai existir. Ainda Podemos dizer mais, isso? podemos, ó, vamos pensar um pouquinho. O meu avô paterno era analfabeto e ele montou açougues. 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 Não só um. E ele sustentou 7 filhos dessa forma, sozinho, viúvo, que minha avó morreu quando a minha mãe era criança. Um homem que veio de Portugal, sem estudo, chucrão. Infelizmente eu não o conheci. Ele faleceu antes de eu nascer. Queria muito tê-lo conhecido. Que era um homem fantástico. Que eu fico imaginando quando ele se viu sozinho com aqueles 7 filhos, a garra que ele teve para 5 mulheres, né? 2 homens somente. Ele foi assim, eu não o conheci, mas eu tenho É um um homem orgulho difícil, dele, né? eu tenho um orgulho do meu avô que eu não conheci, que é absurdo, assim, Isso é absurdo. muito bom, né? Eu tenho um orgulho absurdo dele, não conheci, eu admiro ele de uma forma absurda, do homem que ele foi. E eu tenho outro vô, parte de pai, que também foi um vô maravilhoso, não passou por essas dificuldades, né, graças a Deus, e também teve um restaurante de sucesso. Naquela época, antigamente, bastava você ser um cara esforçado e trabalhador, Verdade. que você sustentava a sua família. Persistente, Persistente, consistente, honesto. honesto. Meus 2 avós eram extremamente honestos. E você sustentava a sua família, você sustentava sua esposa, seus filhos, Trazia com ali seu um suor. alimento, Hoje em dia, isso é necessário, mas não é o suficiente. não é o suficiente. Hoje em dia você tem que ter estratégia, porque o mercado está muito maduro. Então, se você não tem estratégia, não adianta você trabalhar 10, 12, 14, 18 horas por Tô dia. trabalhando e não vem nada. Você está enxugando gelo, entende? Você tem que se esforçar dessa forma, com estratégia. Depois você cria um processo onde você consegue até tirar um pouco o pé, porque você cria um processo realmente Que validado, trabalha uma para estrutura você. comercial, de prospecção, comercial, de atendimento, de gestão que trabalha para você. Ah, mas isso só funciona com clínicas grandes. Não, uma clínica com 3 pessoas faz tudo isso que eu estou te falando. Tudo é questão de organização. Com 3 pessoas faz E isso. as pessoas não sabem 3 isso no geral, pessoas, né? hein? Se 3. organizar. Não sabe. Então, essa é uma realidade que a gente vive hoje em dia. Né? Essa dificuldade que existe, esse desafio que existe, né? De organizar, de ser organizado, de entender como que funciona e conseguir escalar. Porque uma coisa é fato, surgiram dezenas de franquias nos últimos anos Sim. de clínica de estética, né? E, por exemplo, eu fico vendo, eu passo, como eu trabalho com isso, os meus olhos, né, se É um olho prendem mais onde tem, clínico, eu né? tenho olho clínico, eu vejo. Então, toda semana eu passo em pontos que tinham clínicas excelentes e as portas estão fechadas. Aí você me fala, como que eu posso ter uma clínica, por exemplo, no 5º andar de um prédio e eu tenho uma agenda lotada? Enquanto uma clínica de nome, de uma franquia famosa, que ficava, por exemplo, embaixo no meu shopping, lá onde a gente fica, uma clínica fechou. Outras de Num ruas local até de maior de maior circulação, circulação e de uma franquia visibilidade. famosa. Outras em avenidas famosas de São Paulo fechando. Porque não tinha estratégia, não tinha Mas é uma método. despreocupação também das franquias em vender depois o pós, né? Elas querem Olha, abrir a franquia, eu depois vou você se falar uma lasca. coisa pra você. O que que eu recebo, eu e a Débora, por semana, de donos de franquias querendo vender o espaço pra gente desesperado, não é brincadeira. Não é que a pessoa quer vender, que ela quer mudar de vida. Às vezes aparece, ó, eu tenho a minha franquia Cansei e aqui, ó, eu tal. faturo bem, olha aqui, ela mostra, você vê que é uma franquia boa, é que eu quero realmente mudar minha vida, eu cansei. Tem pessoa que cansa, né, quer mudar, Ou a idade, ou tá ou a lá. idade eu canso mesmo, quer ter uma vida mais tranquila, é normal, pessoal, porque clínica é muito desgastante, seja qual Sim. for. É um trabalho extremamente desgastante, é um trabalho pesado, trabalha muito, né? E a pessoa às vezes cansa. Só que assim, esse caso que vem de uma clínica em boa situação é 5, 10%, 90% que eu vejo pessoas que estão em péssimas situações financeiras, prestes a falir. E a maioria é clínica de rede de franquia.
Por Caraca. incrível que pareça. E você acredita que não, né? A gente acredita que não. É. É muito Porque tem engraçado, né? suporte, tem Porque, isso aqui. exatamente. É muito engraçado. Toda semana a gente recebe. Estrutura, equipe e posicionamento. Qual tem mais peso? Se a gente dividir em 100%, coloca qual peso para cada um você colocaria? No começo. No comecinho, No começo. Abriu lá. Estrutura, equipe ou posicionamento? olha, no começo Pergunta boa, hein, Bordão? eu diria que um posicionamento claro. Porque você um posicionamento claro, você não Exato. consegue criar uma estratégia de Você comunicação. não sabe para onde você quer chegar. Você não sabe qual caminho você vai. E é, por exemplo, o que eu faço com todos os clientes que eu pego. O primeiro Você dá passo uma arrumada, né? é entender o posicionamento dele. A maioria não tem posicionamento. Fala, vamos definir seu posicionamento. O que é posicionamento? Aí fala, posicionamento é a forma que você quer. Posicionamento, eu tô posicionado aqui. É a forma que você quer que os seus pacientes te enxerguem. Como que você quer que eles te interprete? Né? O povo tem dificuldade em Tem transmitir. dificuldade. Eu falo, por exemplo, você vê uma academia aí, eu falo, você treina? Treino. Tá, você vê uma Biorritmo e uma Smart Fit. Qual que é a diferença de uma delas? Fala pra mim, Biorritmo não sei o quê. Então você quer ser o quê? Você quer ser uma Biorritmo ou uma Smart Fit? Não tem bom ou ruim, são só modelos diferentes. Aí você ajuda ela a ter Eu quero uma deixar bem visão. claro, você pode escolher qualquer uma. Agora eu tô começando a entender. Eu falo, qual é o perfil de uma pessoa que compra um carro X, uma BMW assim, ou o cara compra uma Mercedes dessa? O cara que compra essa BMW é um cara mais novo, Partiq Sport. Esse aqui, ó, esse aqui é o executivo. Eu falei, você viu? Isso é posicionamento. Qual posicionamento você quer pra você? A partir daí a gente começa a estruturar. Então o principal é ter posicionamento, claro, bem definido. Então, Saber o caminho que vai é o seguir. que você falou no começo lá, você ensina de uma forma meio lúdica, você dá uma brincada assim, mais ou menos, você tá, ó, tem esse posicionamento, agora você entendeu, você traz ela um pouco pro lúdico para ela entender Eu o trago que pro lúdico, eu tento usar didática, eu procuro usar comparações do dia a dia pra ficar. Porque assim, veja bem, quando Porque o a médico é pessoa. muito inteligente, Ele é no muito geral, inteligente, mas ele é mais pro racional, né? sim, ele é mais pro racional. Porque assim, você veja bem, a pessoa quando ela tem uma empresa, ela te procura, ela tá numa situação que ela tem que escalar. Normalmente não tá indo tão bem, ela tá mais frustrada, ou já Então já passou por tá. experiências ruins. Então, assim, eu tenho que dar resultado logo. Eu não posso perder com ela um ano ensinando conteúdo Aí o didático, cara. teoria. Eu não posso. Eu tenho até um material gravado que eu cedo, onde tudo que é teórico e são princípios está ali. A pessoa ela vai olhar ali os Já princípios. deixou pronto porque sabe que Pronto, é aquilo. ela pode olhar. Ó, aqui, ó, tem todos os princípios. Você vai ver, hoje a gente vai se encontrar, você vai ver isso, isso, isso. Hoje você vai assistir isso, isso, isso. Né? Eu falo com todos os profissionais que eu atendo. E quando nós nos encontramos, a gente foca em resolver o problema dele. Então eu tenho que dar soluções rápidas, eu tenho que dar soluções bem direcionadas, né? Não tem tempo a perder. Então eu uso todos os artifícios que eu tenho para conseguir tornar essa aprendizagem o mais rápida possível e mais lógica. E funciona. E Então, funciona para todo mundo, viu? posicionamento seria um, que, uns 50% aí no Uns começo. 50%. Aí os 50%. outros aí, sei lá, equipe e estrutura, seria uns. Depois eu digo que vem estrutura, porque não existe equipe sem estrutura. Tá, porque daí a equipe vai trabalhar com qual estrutura? Não tem, exatamente. Vão ficar baratas Eu tontas só correndo tenho para a um lado e equipe, para o mas não tenho outro. a Aí estrutura. cada um vai se comunicar de um jeito, vai falar uma coisa. Uma Você tem que ter a bagunça. estrutura. Aí a partir da estrutura, você tem que ter posicionamento, 50%, estrutura e equipe. Tá. Quando você tem posicionamento e você tem estrutura, montar a equipe é assim, ó. Não é desafiador. Porque você já tá com tudo pronto. Não é desafiador, é muito fácil. Você vê as qualificações que o profissional tem que ter, você pesquisa a média salarial da região, e você já tem todo o método de treinamento dele, você tem tudo que ele vai seguir, os protocolos, linhas de comunicação, etc. É só você achar a pessoa ideal. Mas você já tem um padrão. Se você não tem um padrão, como que você vai achar uma pessoa ideal? Você não encontra. E aí onde a pessoa tem problema, pô, eu contrato, mando embora, não acho funcionário bom, tem essa dificuldade, tá, mas qual o perfil de funcionário que você quer? Eu quero um que trabalha, que responda as coisas, que tenha, que compre, vista a camisa da Responsivo, que empresa. faz as coisas sozinho. Mas como você quer uma pessoa vista a camisa da empresa? A empresa é dele ou é sua? Você ensinou pra ele o que você precisa, o que precisa que ele faça? Ele tem processo? Não, eu falei, então a sua empresa vai ficar com a cara dele, porque ele vai responder do jeito que ele acha mais adequado, não com o seu jeito, da forma que você quer. Ah, isso é legal, porque Né? você Aí- tem que dar uma cara para aquele negócio ali. Qual que é a nossa, é que é meio que a missão, visão, valores mesmo. O que você vai fazer? Exatamente. Qual que é a nossa missão? O que que a gente quer Não, passar? entender a linha de comunicação, entender exatamente, sabe? Uma empresa, uma clínica, ela, independente se ela tem um funcionário, ela tem 10, ela tem que falar a mesma língua todo mundo. Tem que ter uma conversa diária ali, ó, equipe, Diária, isso é o aqui, treinamento que você dá, é um passo a passo que segue, porque 80% das perguntas que pacientes fazem, antes de se tornar paciente de fato, tá? Uhum. Antes de se tornar, ou quando pergunta para recepção, etc., para secretária no caso, 80 a 90% são as mesmas perguntas. É o mesmo padrão. Todo mundo faz o mesmo padrão. As Então dúvidas você são as consegue mesmas. criar padrões de respostas. Entende? Entendi. Aí você tem que ter aqueles 10% que aí vai da capacidade de adaptação da pessoa que está lhe atendendo.
Entendi. Aí tem, aí tem essa Aí capacidade vai a realmente inteligência da ali pessoa. situacional. Ali. Situacional, onde você tem que mostrar, ela que tem interesse de aprender. Só que quando você tem todo esse sistema aí pronto, fica fácil contratar. Fica fácil. E a cultura tem que ser implantada todos os dias, né? Todos os dias. É, sem cultura, você não consegue implementar absolutamente nada disso. Nada disso. Né? A cultura é o que vai mostrar o diferencial da sua empresa, é o que vai fazer os funcionários vestirem a camisa de verdade. Vai Né? lutar por você, não pela E o empresa em si. principal símbolo da cultura é o proprietário, é o empresário. O empresário é o símbolo. Ele é o símbolo da resolução de O pessoal problemas, fica te examinando desempenho, toda hora. o tempo todo. A equipe fica de olho em você. Exatamente. Exatamente. Tem que ter muita atenção com isso, né? Exatamente. Vamos pro bloco 3 agora, então. Estar fora do Instagram. Fraqueza ou estratégia? Aí vamos ver aqui. É possível construir autoridade sem ser refém do Instagram? Instagram. Olha, hoje em dia, eu acho praticamente impossível você construir autoridade para o público em geral fora do Instagram. Tá. Um profissional da saúde, um dentista famoso, ele consegue ser uma autoridade entre os dentistas, sem o Instagram dele. No meio dele Um lá. médico muito bom, no meio dele pode se tornar um médico referência. Ele Porque pode. ele vai em eventos, tem escreveu livro, escreveu isso aqui e Isso. tal. Agora, para o público em geral, eu não conheço um jeito de você se tornar referência para o público em geral sem ser dessa forma. Porque se você for viver só de indicações hoje em dia, você tá morto. Antigamente era muito Antigamente era indicação, hoje em dia acabou. É o médico de família. Hoje em dia não existe mais isso, né? Hoje em dia poucas pessoas realmente procuram por isso. Exato. Porque você tem um número de opções muito grande no mercado, né? Então você tá toda Que é hora aquilo sendo que você falou no bombardeado. começo, né? Você assiste, você vê, pô, essa linha de comunicação eu gostei, olha que legal. Pô, deixa eu começar a seguir essa pessoa. Né? Aí às vezes você gosta, às vezes ela fala uma coisa que você não gostou, aí você começa a dar mais atenção para outro. Né? São linhas de comunicações diferentes, te atrai aquilo que é parecido com você. Aquela pessoa que começou a te seguir já é um sinalizador que ela está interessada em você? Não. Não. Não é. Seguidores não tem absolutamente nada a ver em relação ao resultado que você vai ter na sua clínica em ponto de vista de atração de pacientes. Então tenho lá 10 mil, mas não. A minha clínica ela tem, por exemplo, 25 mil seguidores, é um número baixo, só que nós temos um número de agendamento de pacientes de 14 e 15 por dia, que é um número alto. Bom, Eu né? vejo clínicas que eu pego para Você pegar uma assessorar de Onodera aí, os clientes. caras aí. Eu pego clínicas que elas têm, por exemplo, 150 mil seguidores, 200 mil seguidores e ela agenda 2 por dia, um. Ave Maria. Onde O cara tá sofrendo. É porque você ter seguidores é muito fácil. O que você tem que fazer para ter seguidores? Você tem que furar a bolha. Se você furar a bolha, você vai ter seguidores, porque você vai criar um conteúdo atrativo que muita gente chama atenção e vai seguir. Pronto. Pronto. Então você vai atrair seguidores a um custo baixíssimo. Ou às vezes o seu Reels até viraliza. Se você entender como criar Reels para viralizar. Tem uma estratégia de criar Reels para viralizar também. Tem uma estratégia. Que às vezes se ele não viralizar tanto, se você impulsionar, fizer tráfego, ele traz seguidores. É uma estratégia de comunicação para trazer seguidores. E ela funciona. Você atrai seguidores com um custo relativamente baixo. Uhum. Tá? Porque o custo para atrair seguidores também está cada vez maior. Porque a concorrência está maior. Normal, lei de mercado, oferta e demanda. Custo lá por lead lá. Isso, custo por seguidor nesse Custo por caso. seguidor. Né? Então ele aumenta. Mas se a pessoa ela tá fora, ela não vai ter relevância, porque o Instagram é uma prova social importante. Só Sim. que ela tem que ter um número de seguidores. Pelo menos 20 mil. 25 mil já é o suficiente. Ela não Já pode, valida você. já valida. Ela não precisa ter 100 mil, 200 mil. Uma pessoa com 20 mil seguidores é um número já bom, É que engraçado valida isso, né? e já traz um retorno melhor do que muitas pessoas que têm 100 mil seguidores. Porque muitas pessoas que têm 100 mil seguidores, ela atraiu um público que não é o público perfil dela. Ela criou um conteúdo realmente para furar a bolha e chamar a atenção. Por exemplo, você tem uma clínica de estética. Aí você faz um procedimento de glúteo, né? E você começa a impulsionar só isso. Você vai trazer seguidores a um custo baixíssimo, porque chama atenção, o glúteo chama atenção. Mulheres acham interessante, pô, olha, era um glúteo mais caído, agora aumentou. Ou você pega. Realmente, chama atenção. Chama atenção. Ou quando você faz um conteúdo, por exemplo, de um antes e depois fabuloso de uma harmonização facial. Ou de um implante de cabelo. E o brasileiro que também muda. valoriza muito o bumbum, né? Valoriza. Tem uma Então, coisa valoriza. aí você vai atrair um número de pessoas que é um público que não o público, é o perfil que você quer atrair de pacientes que você tem. Não vão Entende? comprar de você. Não vão. Então você tem essa questão. Você pega, por exemplo, uma médica que faz cirurgia íntima feminina. Se ela começar a falar de sexologia, sobre sexo, sobre desconforto sexual, ou algo assim, se ela tiver uma comunicação um pouco mais atrevida, ela vai explodir de seguidores. Só que quem vai lá, são pessoas que precisam fazer cirurgia íntima feminina? A maioria acredito que não. Só que ela vai ter muitos seguidores. Aí você pega uma outra médica
que ela fala especificamente de questões mais do dia a dia dessa pessoa. Ela vai ter menos seguidores. Só que quem vai estar assistindo ela é o público que realmente pensa em fazer a cirurgia. É diferente. Então as pessoas têm que sair um pouco dessa coisa do mídia social para mídia comercial. Começar a entender que o negócio dele é para venda, você está sempre vendendo. Tem que ter essa Sim. visão. Eu tô só aqui para Não, fazer graça. eu vejo assim, ó, não tem problema nenhum. Se você é uma pessoa que você realmente tem facilidade de se comunicar, você quer ter seguidores mesmo porque te faz bem, tem pessoas que gostam de ser seguidores. Tem profissional da saúde tem profissional da saúde que ele gosta de ser influencer. Ele gosta, não tem problema nenhum. Então você pode criar esse conteúdo. Ele vai atrair também pacientes pra você, lógico que vai. É igual eu vejo um cara lá que ele fala sobre vitamina, ele é todo bombadinho e tal, aparece sem camisa, já aparece sem camisa no negócio. Não, você tem que tomar aqui, não sei o quê, porque daí você toma o negócio e não funciona pra nada. Entendeu? Então, assim, você pode virar um influencer e atrair muitos seguidores. Agora, se você é uma pessoa que a comunicação pra você não é uma coisa tão fácil de ser feita, mas você faz porque você sabe que é necessário, mas é desconfortável, você não tem prazer, você não precisa virar um influencer. Você pode trabalhar mais especificamente com o seu público mesmo. Você vai atrair menos seguidores, mas os seguidores que você vai atrair são mais efetivos, tá? Então você tem que ter uma quantidade, pelo menos, para chamar a atenção. Tem que ter. Se você tem menos de 15, 20 mil... É igual você passar Eu passava assim de carro quando era mais jovem, assim com meu irmão na estrada, e ele falou, ó, tem caminhoneiro ali, tem um monte de caminhão, a comida deve ser boa. Exatamente. Tem pouco essa percepção que fosse uma assinatura especialista ali. O cara tem 20 mil seguidores, já deve ser meio... Você vai num bairro, você vai na Paulista ali, onde tem aqueles restaurantes atrás. Aí você vê 3 restaurantes. Aí você vê 2 que estão bons ali, tem uma galera, e você vê um que está extremamente vazio. Se olhar para aquele vazio, você não vai entrar. Você não entra, entendeu? Fala, não tem ninguém. E ele pode ser maravilhoso. De repente, só tá quase, não tá divulgando bem. Ou ele abriu faz pouco tempo, entendeu? Exatamente. Não tá trabalhando ali. Então assim, pode acontecer, mas... Mas o volumezinho, mas também não precisa ter 50, 100, 200, não precisa, não precisa. Isso não Você tem que ter uma validaçãozinha, pelo menos. Uma validação, exatamente. Senão vai ter muita sujeira ali, né, de clientes que não são clientes seus. É que você vai estar fazendo um trabalho, na verdade, que para você não vai se refletir em retorno financeiro, né? Mas pode, por exemplo, trazer para você satisfação pessoal, ou se você precisa se tornar um influencer, aí isso é importante, porque quanto mais pessoas você tiver e o engajamento se for bom, né, porque você vai criar um conteúdo mais de público aberto, você pode se tornar um influencer de outras coisas também, né? Sim. E isso tem muitos profissionais da saúde que hoje em dia é muito mais que profissional da saúde. Ele é até patrocinado por diversas marcas de roupa, marcas de medicamentos. Você já aproveita, né? Outras coisas que não é relacionado à profissão dele em si, que ele não pode ser, patrocina ele. Né? Eu preciso estar em todos os lugares, por exemplo, LinkedIn, YouTube, não sei o quê. Por exemplo, eu vi o Pinterest, tem um negócio legal que ele tem para venda lá. Pouca gente até parece que usa tanto o Pinterest, mas ele é mais efetivo que eu tenho visto na questão, estou estudando um pouquinho sobre venda. Eu preciso estar em todo lugar ou não? Tem que focar? Como que é? Você tem que se focar naquilo que você vai ter mais facilidade de fazer. E com os canais que vão ser melhores. Vou dar um exemplo para você. Se eu sou um ortopedista, quem procura um ortopedista? Eu procuro um ortopedista porque eu quero melhorar minha performance? Não, eu procurei porque eu machuquei. Tô ruim, tô zoado. Então assim, se eu for ortopedista raiz, e eu começar a trabalhar conteúdo no Instagram de ortopedista, eu vou ter 5 seguidores. Vai ser minha esposa, minha filha, minha mãe, meu pai e algum amigo que for legal com você. Muito brother mesmo. Sim. Onde que essa pessoa vai te procurar? Vai te procurar no Google. No Google ela vai te procurar. Lá porque ela tá precisando. Então é um canal. Se você é um ortopedista e quer ter um canal no Instagram, uma conta no Instagram, você pode ter, mas tem que ser uma linha de comunicação mais atrativa e aí vai ter que ser um pouco mais aberto. Um ortopedista tem coisas interessantíssimas para falar. Só que ele não pode ser tão com foco naquilo. Tão técnico, entendeu? Ele vai ter que abrir um pouco a linha de comunicação dele, tá? Ele pode falar, por exemplo, sobre artrite, artrose, ele pode pegar um público mais velho que tem dificuldade. O que você come que faz você ficar Veja bem, problema. Exatamente. Se você pega uma pessoa que, por exemplo, ele vai falar sobre pessoas que têm a perna dela entra pra dentro quando ela sobe a escada. O joelho dela empurra pra dentro. Tem um nome, acho que é vulvodinâmico que se chama. Se ele pegar um assunto desse pra falar, muitas pessoas que passam de mais idosos têm. Porque não tem tanta força, por exemplo, no glúteo, que é o que segura pra você subir uma escada direita. Ele pode tratar esse assunto. Pô, sabe quando você sobe a escada com dificuldade? Pô, atraiu pra um público mais velho. Aí falar sobre essa questão de que o homem tem 72 músculos para levantar, e isso afeta a questão de Alzheimer, se ele não trabalha a perna, essas coisas. Então, ele pode chamar atenção em relação a isso. Por quê? Porque, por exemplo, qual é o público que aparece muito com ortopedista para tratamento mais crônico? Homens e mulheres mais velhos. Acho que é
O homem é também. mais. Sim, a mulher tem muita osteoporose também, né? E tem artrite, Artrite, artrose, né? artrose, né? Todo mundo vai ter artrite, artrose um dia na vida, né? Porque o osso desgasta. Hum, Então, mas se você começar a atrair pessoas com algumas dificuldades que tem um público mais. O perfil de um público, mas não falando exatamente do tratamento ou da dor falar do tema. específica, falar do tema, você consegue atrair. Mas você vê que não é uma coisa que você vai trabalhar para atrair paciente na Sim, hora. É uma construção. é uma construção. Agora no Google você atrai paciente na hora. No Entendi. Google você Então atrai. você tem que saber, assim, Isso, não só, mas também, você tem que escolher assim, ó, seu isso. perfil vai dar mais resultado aqui. E agora aqui eu quero fazer também. Como que eu faço no Instagram? No Instagram a gente vai seguir essa linha. Quais são os perfis de pacientes que dá para atender? Ah, eu quero atender esse perfil assim, assim, assim. Tá, vamos montar uma linha de comunicação, a gente vai pegar ele pelos lados, pelos flancos. Você vai Começar fazer a um atrair. por fora para fazer Exatamente, ele porque para se você você. for direto ao ponto, você não vai atrair. Entendi. Entende? Então você tem essas características. Agora, Que legal, isso aí tá dando uma aula aqui, hein? sim, são questões. Um neurologista. Pô, o neurologista ele fala, por exemplo, de dificuldade de insônia e de dor de cabeça. Milhões de pessoas têm insônia. Quem não tem insônia e dor de cabeça hoje em dia? Insônia eu tenho, dor de cabeça eu Então, nunca tive. muitas pessoas têm. Se a pessoa partir para isso, por exemplo, ó, ele já pega com você com a insônia. Ele já pega você com insônia, É, ele já não fisgar. pega com um, mas pega com o outro. Exatamente. Um cara que é oftalmologista. Pô, eu tô com 40 anos, minha vista tá piorando absurdamente. A minha O, durou até o, os 50. quais são os problemas que você tem depois dos 40, 50 anos que é comum as pessoas terem de vista? Pô, se você cria um conteúdo falando sobre algum assunto específico sobre isso, para um público específico, mas é um público abrangente, porque todo mundo chega aos 50 anos, 60 e as vistas começam a. Você Ainda começa a ter mais com certas. um Com celular, o tela, celular, né? você começa a ter dificuldade, você consegue atrair um público que pode se tornar seu paciente no futuro de uma forma muito interessante, sem ser um cara chato falando coisas interessantes. Você se torna interessante, sem a pessoa entender. Então, você tem diversas estratégias para você conseguir Que atrair e interessante, em né? canais Aí diferentes. imagina que você pega um cliente que ele tá andando só para um lado, o lado totalmente errado, onde o Errado, né? público dele tem a menor quantidade do público dele. É como se ele ir naquele restaurante, né? Ele vai no Sim, restaurante vazio. exatamente, vai no restaurante vazio, Em vez de ir no exatamente. restaurante cheio, tá indo no vazio. É, Daí ele não fala, isso aqui não funciona, né? Essa coisa exa não funciona. Você exatamente. pega muito traumatizado com internet, assim, com pessoas que fizeram trabalho de tráfego A pago? maioria. A maioria é traumatizado. Eu acho que de cada 10 que eu pego, 9 Traumatizado. tipo, tudo que fizeram não deu certo. Mas fizeram É, daquele jeito lá que você tem que explicar para ele didaticamente. é porque fizeram só tráfego, né? Sim. Fizeram só tráfego. Contrataram um gestor de tráfego, uma pessoa que não entende nada de marketing. Ou contrataram uma agência que não era específica, não tinha, não era voltada para o mercado da saúde. Porque eu tenho clínica, né? Então, assim, por eu ter clínica, Você eu já passei chega, por todas as dificuldades que essa pessoa já passou, eu passei por todas. Só que você a sabe que dá diferença, ruim. eu sei, só que a diferença é que eu tive um resultado rápido, por quê? Porque a minha esposa é profissional da saúde, e quando nós montamos a clínica, eu já era um profissional, eu já tinha uma formação robusta. Ela é uma boa cliente, ela aproveita que ela tá aqui. Ela é, ela é sim, Aí de você fala que ela é. é uma boa cliente, Ah, ela é estratégica. ela mesma, ela tinha uma dificuldade para gravar vídeo absurda no começo. Não acredito. Ela não gravava vídeo, Mas ela não é verdade? grava muito bem. Ela tinha uma dificuldade que não ia, ela não conseguia gravar. Só que ela foi persistente, olha os vídeos dela hoje em dia. Não. São excelentes, E vai natural, vai né? natural, excelentes. Então assim, ela é a prova que todo mundo pode gravar. Eu costumo dizer, ela é a Ó, prova que tudo... eu tenho, minha esposa gravou, você vai gravar. Bloco 4, mentalidade, erros e bastidores do jogo real. Qual foi o maior erro que te ensinou algo valioso sobre os negócios? O maior erro que eu cometi na minha vida é achar que eu tinha que saber o máximo possível para começar algo novo. E na verdade, Boa, quando você boa, vai boa. começar algo novo, você tem que saber o mínimo possível, porque você aprende fazendo. Se tiver muita informação, você não faz nada. Você nem começa, Nem porque começa. você sempre tem coisa faltando. Sempre tem informação faltando. Ai, falta isso aqui, falta isso aqui, Sempre falta tem, isso você não aqui. começa. Você fica procrastinando porque você começa a ter foco no que você não sabe, não no foco, com foco no que você já sabe. Putz, essa é matadora, hein? Porque É, as pessoas, acho que a grande questão das pessoas é exatamente essa, né? sim, Por saber muito sobre uma coisa, ela já mata no ninho a ideia ali. sim, Porque se às vezes ela não sabe, ela só vai fazendo, sim. né? Então acho que essa é matadora mesmo. Como lidar com comparação e ansiedade no digital? Que nessa questão assim, puta, eu tive um passado ruim, né, com essa questão com outras pessoas e a ansiedade do resultado. Como que é lidar com isso? Eu acho que a melhor forma que você tem para lidar com a situação é você olhar em volta de você e perceber que tem empresas que são iguais à sua, clínicas iguais à sua, que o cara tem sucesso. E você se questionar, esse mercado não é um mercado ruim.
Por quê? Porque tem pessoas que têm sucesso, que ganham dinheiro, que conseguem atender o paciente com o cuidado necessário e a ética Como que ele necessária atende? e tem um lucro bom, e tem um negócio de sucesso. Por que eu não consigo? O que que ele faz que eu não faço? Porque se uma pessoa tem resultado que você não tem, é porque ele faz algo que você não faz. E você não faz porque você não sabe, porque você não é um profissional. Você não, você é um profissional da saúde, você não é um empresário. Você tem que adquirir ferramentas de empresário, conhecimento, para você conseguir usar as mesmas ferramentas que ele usa. Esse foi um É só isso. chulep, né? Foi um chulep na cara da pessoa. Uma pergunta interessante que eu tinha pensado antes, mas agora me veio novamente. O Michelangelo, se eu não me engano, dizia que para você fazer uma construção, você precisa fazer uma destruição, que se chama desconstrução criativa no marketing, Sim. né? É importante a pessoa estar sempre vendo o que vai atrapalhar o negócio dela crescer, para ela poder estar sempre criando forma. Por exemplo, a IA, né? Veio a IA e o cara, se eu não pegar o jeito, eu vou me lascar, né? Ó, vou te dar vou te falar algo aqui que assim é assustador. Eu sou especialista em inteligência artificial. Tanto eu trabalho com implementação, inclusive, né, em empresas, em clínicas de inteligência artificial para ter maior produtividade. Sim. Pegaram uma IA e eles treinaram com 200 perguntas de medicina. Olha só que coisa absurda, 200 perguntas e respostas, respostas bem formuladas. E fizeram uma prova Bastante. aplicaram uma prova de medicina para ele. Tá zoando. Ele acertou, acho que 75 ou 85% das questões, enquanto os médicos, a maioria, acertou 35%. Então, por exemplo, isso mostra... O médico acertou 35, aí eu fiquei assustado, hein, Moral? Não, mas não é. Você imagina, o que é um diagnóstico que você faz? Você passa os sintomas que você tem para o médico, ele pensa, ó, esse diagnóstico que ele passou para esse, de acordo com o diagnóstico, precisa fazer o exame XYZ. Aí você faz os exames e volta. Ele vai começar a ler e de acordo com a memória dele, nossa memória é falha. Sim. Ele vai começar a ver as soluções que você tem. As soluções que pode Ele dar vai por vendo questão da sua as saúde. opções ali. Uma inteligência artificial, quando você é bem treinado, e a gente está só no começo, e você passa para ela esse conhecimento, quando você passa os sintomas, ela fala, você tem tantos por cento de chance de ser isso, tantos por cento de chance de ser isso, ele começa a passar estatística. Ah, estatística percentual A de... partir daí, você pode fazer um exame. Agora, o exame, ele tem que ser lido por um profissional, porque o profissional tem uma coisa que a inteligência artificial não tem, que é o feeling. Mas a triagem, que é esse primeiro contato, Já. uma IA já pode fazer. Né? Então, assim, eu estou vendo e lendo por aí que eles acreditam que no futuro muita coisa relacionada à triagem vai ser feita por inteligência artificial. Já vai eliminar um... Então já vai deixar o mercado ainda mais difícil pro mercado médico. Né? Porque como eu trabalho com IA e eu mexo nela, estudo todos os dias, é absurdo o que ela é capaz de fazer. Né? Então, quem não, por exemplo, entrar nesse meio e não começar a utilizá-la em seus negócios, inclusive, ele vai ficar para trás em tudo. Porque, por exemplo, hoje em dia você pode ter uma inteligência artificial secretária que ela qualifica o seu lead para você, ela responde o seu lead até ele agendar, com um índice de acerto de 95%. Uma secretária, ela não tem 95% de acerto. Caraca. Entendeu? Porque o ser humano, ele erra. Você imagina, quando você trabalha com marketing, imagina cair num dia 40 contatos para você, 50 para você responder uma pessoa. Não dá conta. Fora os contatos que já tem, Já tem pacientes que que já resolver no tem. dia, tem o Ela não horário dá dela, tem no conta, toalete. ela vai errar. A pessoa vai fazer uma pergunta para ela, vai responder sim ou não, sem aumentar o desejo de autoridade, que é aquilo que a gente conversou no Sim. começo. Entendeu? Aí uma outra técnica que respondeu Ela aumentando vai o desejo de empapuçar, vai encher autoridade. o saco, vai falar sim, não. Aí uma outra técnica que respondeu aumentando o desejo de autoridade é o que vai pegar essa paciente para ela. A IA, ela faz todo esse trabalho para você. A sua secretária só tem que agendar, dar as datas quando a pessoa decidir agendar. Porque até as respostas ela dá de forma perfeita. Ela olha até na agenda. Consegue fazer esse acesso assim, de olhar até na agenda. Dá para você fazer esse acesso dela agendar, só que aí é uma implementação que é um pouco mais cara. E muitas vezes a clínica ela fica refém de ter que ter um serviço a mais. Então, normalmente, o que elas preferem? Ter uma secretária que faça esse atendimento, mas Melhor, né? quem coloca na agenda é a secretária. secretária. Porque normalmente não tem integração ainda das IAs com as plataformas que a maioria das clínicas utilizam de agendamento, entendeu? Ainda não tem essa integração de uma forma muito efetiva. Tem outras formas de fazer, mas aí pode também dar algum problema, ainda não chegou nesse ponto. Mas, por exemplo, hoje em dia, sabe aquela estratégia que eu te falei, do código criativo, Sim. que entrou centenas de contatos em uma semana, que entrou mais de 80 mil de faturamento em uma semana, na clínica com 1.400 de marketing? Você acha que dava para responder isso humanamente? Não, não dá. Foi IA.
foi a que respondeu todo mundo e E se qualificou. aí o cara não tiver aí, né? Nesse Tem caso, a não IA dá... e tem o AI também. Exatamente. Se aí é piadinha ruim, Borel. Porra, a gente tenta ajudar o programa a crescer, mas a gente é honesto, pelo menos. Ah, até perdi. Aí o AI, o que acontece? Se você não tiver isso preparado, a pessoa não evolui, né? A pessoa, se eu não Não. tenho a IA trabalhando comigo, aí eu me lasco. Não, quando a pessoa começa em ritmo A lento, pessoa insiste na piada. dá pra ela ficar sem IA um tempo, assim, atendendo. Mas quando você coloca uma IA, e eu acho que em 2, 3 anos todas as clínicas vão ter IA, isso não vai acabar com a secretária. Você vai ter que ter uma secretária para fazer o comercial 2, no caso, que é o relacionamento com o cliente. Que é o mais. É quem já é. Um É quem x já 1. é. É quem já é. Já é, ele já é seu paciente. Ela vai trabalhar com, né, mais foco nesse. Muito legal, hein? Mas essa qualificação você faz com IA. Então, se você pega uma IA que ela tem capacidade de tirar um simulado de prova de medicina uma nota maior que a maioria de médico, Meu Deus, né? você imagina, pô, ela responde, ela qualifica os clientes que tem contato com a sua clínica, entendeu? Ela só tem que ser bem programada. Ela tem capacidade de fazer isso hoje em dia, com Qual você facilidade. indica para as pessoas, para uma clínica? A pessoa está ouvindo agora e falou, putz, qual que eu vou ver? Qual? Chat GPT? Qual que é que você indica? Então, na verdade, essa integração de inteligência é feita com a OpenAI, que é a que criou o ChatGPT, foi a OpenAI. Tá. É um sistema que a gente utiliza lá dentro para criar isso, e aí tem diversos outros programas que a gente utiliza para fazer as integrações. Aí é um conhecimento mais, técnico que a gente faz, tá? Para poder ter, é conhecimento de programação mesmo, de integração de programação. Também não é um negócio tão simplesinho, tem que ter um conhecimento ali da. Não, para implementar tem que ter conhecimento. Uma pessoa leiga não consegue implementar, tem que ter conhecimento técnico. Chegar lá, algum médico, achei legal, não, vou lá e. Tem que ter conhecimento técnico. Sabe quanto custa para você ter uma secretária na sua. Não. Com IA, na sua clínica, que ela consegue atender por mês aí, ó? Ela atende até umas 40, 50 pessoas por dia para você, com eficiência, que é um número alto. Legal. É R$1.500. Por mês. Por mês. Ela não trabalha. É um investimento legal. Você com R$1.500, você tem uma secretária IA na sua clínica que ela vai trabalhar 7 dias por semana, sábado, domingo, feriado, 24 horas por dia, não tem férias, 13º, você não tem que motivar ela. Pô, é o mundo dos sonhos, entendeu? Então, assim, hoje em dia existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade para todo mundo. E quem não contratar essa secretaria nos próximos 2 anos vai ficar absolutamente para trás. Para trás. Que legal. E ainda mais o Brasil, que acaba prejudicando o empreendedor na questão até trabalhista, tudo isso é um benefício, né? Sim, uma baita vantagem, porque uma secretária, ela não vai um dia acordar chateada porque brigou com alguém ou porque tá gripada, ela tá todo dia na melhor da performance dela. Se ela não performou bem, é porque foi uma programada. Quem programou errado foi você. Exatamente. Então, não tem erro, entende? Assim, é uma ferramenta absurda. A IA hoje em dia, ela tá tão desenvolvida que, por exemplo, uma clínica que ela tem uma base de contato muito grande, é possível você entrar em contato com esses seus. Sabe essa estratégia que eu te falei dos 6 públicos? Sei. Todos esses outros que não fecham? Sim. Você consegue fazer estratégia de reativar esse contato. Inclusive de clientes que fazer já estão seus pacientes, ali. Isso, com uma carga persuasiva, tá com estratégias de carga persuasiva. Não mandando, oi, tudo bem? Sentindo sua falta. Os bancos estão com essa mania, né? Manda lá, oi, tudo bem? Daí você fala, vai ver, Não, meu, para com essa chatice. Oi, lembrei de você. Oi, faz 5 meses que você esteve aqui, como que tá? Tipo assim, não, isso não funciona. Carga persuasiva, né, chatão. Estratégias que agreguem valor pra pessoa, de comunicação, que ajuda. Tudo tem que ajudar. Tudo que você faz de carga persuasiva tem que fazer sentido na vida daquela pessoa. Ela tem que aprender algo, chamar atenção e prender o olhar dela. É porque esse oi, tudo bem, ele pega você na primeira, né? Isso não funciona. Depois você... Você consegue administrar, você consegue mandar com IA, pra você ter uma ideia, até 40 mil contatos por mês. Olha. É de forma automática. Se você tiver esses contatos já na sua... Isso vale para qualquer negócio. Você tem, por exemplo, uma lista de 10 mil contatos na sua clínica que passaram por lá. 10 mil contatos entre pessoas que não se tornaram seu paciente e pessoas que se tornaram seu paciente. Você vai separar, né? Esse paciente é o perfil X, esse perfil Y, de acordo com o tratamento que ele faz. Esses aqui são quem tá... Esses são quem tá em contato. Esse aqui tá com tratamento tal linha de tratamento, esse outro tal linha de tratamento X, linha de tratamento Y, de acordo com o problema que ele tem, tá? E você tem aqui esses outros aqui, 90%, que são pessoas que entraram em contato com você, às vezes fizeram até consulta, mas não viraram seu paciente de fato, né? Se você tem um procedimento, né? Não viraram seu paciente de fato. Você consegue mandar para esse público até, se você tem 10 mil pessoas, você consegue mandar 4 mensagens para ele no mês,
de forma 100% automatizada. Sem ter nenhum... Com carga persuasiva, ou seja, com conteúdo, um conteúdo produzido de forma estratégica para você despertar o desejo dele de voltar seu paciente, se tornar seu paciente, ou voltar a fazer um procedimento novo com você, um tratamento, etc. Ou pelo menos lembrar que você existe, lembrar com boas memórias, para você continuar na cabeça dessa pessoa, porque um dia ela pode te indicar para outro, né? Embora Sim. tenha estratégias de indicação que dá para fazer. E você vai persuadir pessoas que não se tornaram seu paciente, se tornar seu paciente. Porque ela vai chegar num ponto de conclusão que ela vai falar, ele é a única alternativa que eu tenho. Não existe outra alternativa para Ele mim. que resolve meus Ele que resolve problemas. meus problemas. Mas você não vai resolver isso com oi, tudo bem? Olá, sentimos sua falta. Não vai resolver dessa forma. Tem que ter um conteúdo de marketing muito bem, de comunicação muito bem trabalhado. E esse é o diferencial. É isso que faz o jogo mudar. Uma clínica que tem isso, ela não passa dificuldade. Ela não passa dificuldade. Esse O é um profissional recado importante, não né? passa. Só que como você pode ver, é muita coisa, né? Não é os 10% só lá do Não é trato. os 10% do trato. É isso que eu falo, não é os 10% do trato. Exatamente isso. Muito bom. Agora a gente vai pro Lasca o Bambu, Vamos. com amor no Vou até tomar convidado. uma Agora, água aqui. agora o pessoal fala, nós tem muita pergunta boa aqui, o Lasca o Bambu tá mais intenso, tá? Vai que Ele vai. não tá esse negócio mais assim, tão amigável, mentira. Ele tá mais denso, vamos dizer assim. Então, mito ou verdade? Quem anuncia mais vende mais? Mito. Mito. Por quê? Porque se você anunciar com uma estratégia errada, você não vai vender mais. Se você anunciar com a estratégia certa de prospecção, mas o seu comercial tiver com a estratégia errada, você também não vai vender mais, porque a pessoa vai entrar em contato com Que é você, mas os não vai 90%, agendar. é os 90% lá que você Exatamente, falou. É exatamente. isso aí. Quem não aparece, desaparece. Essa aqui foi boa demais, hein, Varela? Sim, com certeza. Verdade. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Tem que estar sempre ali na mente do cliente. Ou no meio publicitário as pessoas falam que a gente come galinha de ovo porque ela grita quando bota, né? Tem que fazer barulho. Exatamente. Olha, tô aqui. Acaba desaparecendo, Sim, né? desaparece. Alcance orgânico morreu? Alcance orgânico não morreu, é mito, ele existe, só que está cada vez mais difícil. E se você começou a impulsionar, seu orgânico cai. Porque daí ele vai entender que você tá mais focado em investir. O Instagram é um negócio, né? Eles querem ganhar seu dinheiro. Aí você Então meteu. eles elegem as pessoas gigantescas que vão ser os Eles influencers. elegem lá. Eles elegem porque eles tiveram a competência de criar um conteúdo bom. Sim. Né? Eles tiveram a capacidade, a competência de atrair um nicho bom e chama atenção, tem engajamento, tem retenção e eles estão naquele lugar. O algoritmo muda. Então uma pessoa que é irrelevante pode se tornar relevante desde com uma comunicação correta. Quem é uma referência para você aí de estar em todo lugar, a todo momento mostrando a cara e tá sendo sempre visto e lembrado? Você está falando do mercado Do geral. Na do internet, no geral, pode ser aberto. em geral? Pô, eu gosto do Conrado Adolfo. Conrado Adolfo. Conrado Adolfo tem um barba assim, não? Conrado Adolfo ele é um profissional de marketing, um empresário que eu vi o primeiro vídeo dele no ano de 2010, que foi o primeiro vídeo dele na internet, hoje ele é um gigante, e ele ajuda empresários a aumentarem o faturamento, só que ele ajuda de uma forma geral, né? Ele não trabalha especificamente com clínicas. E ele é muito técnico. Inclusive, muitos empresários conhecem ele, mas pessoas, empreendedores individuais não conhecem tanto, porque a linguagem dele é uma linguagem muito técnica. Então, quem gosta dele são pessoas que têm uma linguagem mais técnica. Então, ele é uma pessoa que ele fala com a verdade, por isso que ele não fura a bolha. Entendi. Porque ele é bem técnico, bem sério e eu nunca vi ele falar algo que não seja verdade. Coerente. Eu nunca vi ele falar algo incoerente, nunca vi. Tá. Mito ou verdade? Stories, ou Story, né? Vende mais que o feed? O Story, ele gera mais conversão de público, sim, porque quem vê o Stories é pessoas que te seguem de verdade. Ah, tá. Então, se o feed é importante pra você postar Reels. O seu Reels, ele pode ser que ele viralize. Se não viralizou, ele vai estar lá. Só que você pode utilizar ele para impulsionar. Então, todo Reels que você constrói, você tem que construir ele com uma estratégia de campanha. Ou seja, pensando em ter conseguir algum benefício com ele. Tá. Você não grava aleatoriamente. Tem que ter, você tem um objetivo. Tem que ter um intuito. Tem que ser intencional. Ele é intencional. Não viralizou, você impulsiona. Ele vai trazer resultado para você. Agora, a pessoa vai ver seu Reels, vai ver uma publicação sua e ela vai começar a te seguir. Onde que ela vai primeiro? No seu Reels. Se seu Reels está interessante, ela se torna, ela se torna uma audiência sua. Quase que
um gancho ali. você a Um conquista como audiência. Ela realmente torna uma audiência ativa. branding é só para empresas grandes? Só para gente grande? Não, branding é para todo mundo. Todo mundo. Empresa grande, sem branding você não consegue nem criar posicionamento para desenvolver uma oferta atrativa para o seu público. Então é verdade. É verdade. Criativo bonito é o que mais converte? Mentira. É mito. É mito. Mito. O que mais converte, por incrível que pareça, são os criativos que a maioria são muito feios e repetitivos e que Tá ali. parece o senso comum, sabe? Assim, vamos- isso aqui tá no senso comum, é o que funciona. Se você Isso vem é com uma bonito ideia de demais. design muito legal, muito criativa, bacana, artística, normalmente, tá? 90% dos casos não converte. Fez bonitão demais, às vezes Não não converte. é o que vai Não, trazer o negócio. impressionante, né? É, porque até tem aqueles negócios que o pessoal faz Impressionante. até não é um criativo, mas é uma forma, o Stories aqui coloca embaixo sei lá, um cara amassando um monte de coisa, né, cortando batata, e o cara vai falando aqui em cima, Mas chama muito mais atenção, né? exatamente, então você vê que Porque não é um negócio interessante. bonito, né, mas Não, você fica lá meio, nossa, é, batata, né, aquela sim. coisa, fica meio hipnotizado. Olha, quando eu trabalho com iscas digitais, para você ter uma ideia, que é uma estratégia para trazer um grande número de contatos a um custo baixíssimo, então você trabalha uma dor latente que existe no público em geral, e a qualificação, lógica, é feita no comercial, porque atrai muita gente público desqualificado, só que, por exemplo, a IA hoje em dia qualifica, então você não tem trabalho nenhum. E aí você pega só o que realmente interessa, o diamante você pega, a um custo baixo, muito mais baixo. São artes que relativamente feias Que fizeram, que dão resultado. É impressionante, que né? falam tem que conversar com o seu público. Exatamente. Às vezes você tá fazendo uma bonitona, mas não conversa. Exatamente. Impressionante. Não conversa, não converte. Não conversa, não converte. Aí fala, pô, isso aqui, né, tem que gravar esse aqui agora. Ó. Cliente compra por lógica? Cliente compra totalmente por emoção. Emoção. Nenhum cliente compra por lógica. Se você for fazer uma venda lógica, você vai perder a venda. Inclusive, muitos profissionais da saúde eles perdem venda porque eles são muito lógicos na hora de oferecer. Porque o profissional da saúde, na hora que ele vai. Se é ele que faz o orçamento, que na maioria das clínicas pequenas é o próprio profissional da saúde que passa o orçamento, não é a secretária, nada, normalmente ele é muito racional. Se ele partir pro racional, ele não vai fechar. Porque quando ele partir pro racional, a pessoa vai pensar de forma racional. Então, se eu criar emoções positivas em você, eu vendo mais. Você vende mais. Você tem que criar. Sentimento positivo. Você tem que fazer o seguinte: a jornada para você vender. Você aprofunda a dor do paciente, mostra que tem uma solução. Aí você vai mostrar dois caminhos. Se ele não fizer nada, a vida dele tende a piorar, porque ele não resolveu o problema. Você pode não fazer nada, a opção é sua. Se ele fizer alguma coisa, você vai pintar um cenário maravilhoso que ele vai ter na vida. Você está sendo honesto, você não está mentindo, e você vai estar trabalhando com 95% do poder de decisão dele, que é o emocional. Olha, se o cara pegar essa aqui, ele vai pra cima, hein? Até deixar, depois eu vou deixar um check. Escolhas que pensam. Tráfego pago ou conteúdo raiz? Bem feito. Tráfego pago. Tráfego pago. Aí é tráfego pago. Feed bonito ou anúncio eficiente? É um pouco parecido com aquela lá. Olha, Mas é o feed aí. Então, um anúncio eficiente sem um feed bonito, ele não converte. as pessoas E gostam um do que é feed bonito. bonito sem um anúncio eficiente também não converte. Tem que estar Você tem que ter ornando. você tem que ter um anúncio eficiente para atrair o público e um feed bonito para converter o público. O Entendi. Você feed tem que converte, trazer- é um o merchandising. anúncio atrai. Então, vamos dizer que É o um feed casamento. seria o merchandising, né, que atrai o cliente até o ponto de venda. O anúncio. O anúncio. O anúncio atrai ele, você prospecta ele e o feed vai validar. Pô, É a loja, tá ali na loja. essa é a loja. Essa é uma loja legal, eu entraria nela. Ele tem congruência. Isso, Tá exatamente. batendo ali. Isso. O que ele tá oferecendo me atrai e Isso. ali dentro é harmônico. É uma empresa de credibilidade, é uma clínica de credibilidade, é um profissional de credibilidade. Olha que legal, olha os stories dele, olha. E nunca coloque promoção de preço aí no caso no seu feed. Nunca faça isso, é um crime. Meteu lá uns 50%. Não, sabe? nunca coloque nada de promocional, nunca fale de preço. O profissional da saúde, ele não pode nunca falar de preço, de valores no seu Instagram, nunca. Ele tá acima disso, ele fala de transformações. É isso que ele fala, é isso. Se você tem um feed lá com conteúdo promocional, pô, acabou o feed, morreu, tem que tirar. O bom é que dá pra pagar. As pessoas não querem sentir que você tá vendendo algo para elas. Né? E o Instagram é o meu de relacionamento, né? É o meu de relacionamento. Eu percebo isso. Quando eu posto alguma coisa assim, de coisa, tarará, quando eu posto pessoal não sei quantas. É porque é relacionamento, as pessoas gostam de ver a vida. O que você faz, o que tem de interessante. Ela se conecta.
Ela se conecta com você. Tem que conectar, então. Tem que conectar, tem que conectar. 10 mil views ou 10 vendas reais? 10 vendas reais. Tem que ser efetivo, então. É aquilo que a gente falou lá, não adianta ter 100 mil seguidores e não converter nada. O view pra mim é só estatística. Eu sou uma estatística pra mim de conversão. Eu sei que eu tenho que ter X views, eu tenho que ter um número X de views para ter um número X de conversão. Então é isso que eu vou buscar. Vamos buscar X mais para conseguir ter mais conversões. Pra mim é só uma estatística. Quem manda no jogo, branding ou performance? Performance. Performance. O branding, se não performar, o branding tá errado. O branding tá errado. É. Essa é pegadinha, hein, Varela? Essa aqui é legal. Vamos para outra aqui. Perguntas de pensar duas vezes aqui, hein? Vamos lá. A marca começa no feed ou na cabeça do cliente? A marca começa na cabeça do cliente. Porque quando ele vai procurar uma solução para o problema dele, ele já tem na cabeça dele algumas referências. Porque hoje em dia você é bombardeado de informação o tempo todo. Então, ou se ele não tem uma referência realmente de algum lugar, ele já tem uma imaginação, na imaginação dele, o que ele quer. Então, por isso que a gente fala que você tem nichos de mercado. Né? Qual o seu público ideal? Um profissional da saúde, dois profissionais da saúde da mesma especialidade, eles podem atrair pacientes completamente diferentes. Se você ficar muito aberto e não prestar atenção exatamente de qual o seu nicho... Você não atende nenhum nem outro. Você se perde. Aí você não é perdeu porque você não quis, você perdeu porque você tem dúvida. Você não decidiu ainda. Você não decidiu. Você vai estar sempre dissonante sempre com o público que está te olhando. Porque uma hora você fala de um jeito, outra hora você fala de outro. Então, não tem... Cria uma dissonância cognitiva ali na comunicação. E vocês adoram a dissonância cognitiva, ela causa mesmo isso aí, né? Aí o cara não entende, ele vaza. Ele não entende, ele vaza. Ele tem que entender você. Ele tem que entender você. Esse cara resolve isso. Mas ele já tem na cabeça dele uma ideia do perfil de profissional que ele quer. Ele já tem. Todo mundo tem. Que é de acordo com a sua característica de personalidade. Entendi. Então, surge primeiro na cabeça do cliente. O que é pior? Ter anúncio sem estratégia ou ter estratégia sem anúncio? Isso é muito tostinho. Cara, tipo, o que vem primeiro, ovo ou a galinha, né? Essa é a pergunta do Tostines. Cara, eu acho que estratégia sem anúncio. Porque se você tiver anúncio sem estratégia, o anúncio você vai começar a ver o resultado e você fala, pô, tem que fazer uma estratégia aqui, porque você já começou. Entendeu? Agora estratégia sem anúncio. Estratégia sem anúncio não vai adiantar porque não vai ter paciente. Eu falei, tem que fazer perguntas complexas, hein? Porque o Sérgio é um cara que tem uma inteligência fora do comum. Tráfego pago é para escalar ou para esconder a falta de conteúdo? É para escalar. Para escalar. Para escalar. Mas tem muita gente que esconde falta de conteúdo, é meio um conteúdo muito raso ou não? Então, não passa, né? Se não tiver também. Ainda mais esse mercado da saúde, sabe? Não passa. Que é um mercado que, assim, você tá colocando a sua mão na vida de outra pessoa, independente de qual for. Se for da beleza, qualquer coisa, assim. Você tá colocando a sua mão nas vidas de outra pessoa. Tem que ter profundidade, sabe? Tem que ter. Tem que ter essa preocupação. Tem que ter. Né? Se o profissional quiser realmente ser um profissional de destaque de verdade, uma autoridade de verdade, tem que ter essa preocupação. É porque senão lá constrói e destrói, né? Exatamente. Constrói e destrói. Exatamente. Aí o fluxo não avança. Erros clássicos e verdades que doem. Um erro clássico de quem começa a anunciar. Ele não ter um script de atendimento. Faz lá, mas não tem como responder. Aí gera. Ele faz uma explicação básica, como que é um passo a passo, mas não tem livro de quebra de objeções, não tem armas persuasivas para poder. Essa carga persuasiva para enviar nesse primeiro contato. Então, assim, é um script mesmo. O script ele tem tudo isso no primeiro atendimento. Ele tem que ter tudo isso, o script. Eles não têm. Então, mas se você for pegar, quantos por cento você acha assim, das clínicas que fazem isso? Porque eu só vi a Débora fazendo isso aí. Hoje em dia tem muita clínica que ainda tem. Assim, eu acho que uns 30% já tem algum script. Algum roteirinho. Mas é um roteiro assim que deixa a desejar. Meio basicão. Ou se é um roteiro bem elaborado, ele não tem carga persuasiva, que é essa estratégia de comunicação a mais que você manda para você ganhar tempo de tela com essa pessoa, tempo de tela. Porque tempo de tela é importante. Que ali acho que até a busca atual não é nem do tempo, é a atenção, né? Atenção, porque você imagina, né? Quantas informações você teve ao longo do seu dia hoje? Você olhou no celular, você viu centenas de publicações, você viu centenas de campanhas, você viu na rua centenas de lojas, outdoor, você viu tudo. Você é impactado por Cara, você faz o quê? Seu cérebro ele te abstrai de tudo isso. Porque ele não pode absorver todas essas informações.
Quando você procura alguém, numa campanha que você clicou, você tem um interesse ali. Se você não tiver uma carga persuasiva de você aparecendo para ele, você mostrando case, mostrando transformações, aquilo ali vai pro esquecimento. Se ele olhar seu rosto, ver você, ver resultados, você não vai pro esquecimento. Ele lembra de uma figura ali. Só que isso é só o primeiro passo. Ainda tem outras pontos de contato que você tem que fazer ao longo da jornada para realmente conquistar esse paciente hoje em dia. Aí, Porque só isso não é o suficiente. Terminando a frase, o Sérgio, aí você entra em contato comigo. A imagem vende mais que a oferta? A imagem vende mais que a oferta. Com certeza. Uma boa imagem ali, Com certeza. impactante ali. Porque a imagem já se torna uma oferta. O que é uma oferta? Olha. É você trazer atributos a determinada linha de comunicação de um serviço que você quer atrair, que você presta na sua clínica. Ou mostra assim, quero ser assim. Exatamente. Igual falou do glúteo lá, né? Eu já vi, a Débora coloca lá são atributos. Eu quero isso, eu quero isso aqui. Atributos. Agora, quando você pega uma pessoa que ela trabalha mais de uma forma, que ela tem todos os atributos de um profissional que você deseja ser atendido. Também o perfil da pessoa que eu quero ser atendido. Ela é oferta, ela é a própria oferta. Ela já está sendo Quando você oferta. pega quando eu pego um cliente que ele é uma própria oferta, que acontece, nossa, é muito fácil. É muito fácil conseguir ele deslanchar. Ele só não deslancha porque ele não tem esse conhecimento técnico de estruturar o negócio dele mesmo. Porque normalmente essa linha de comunicação ele já tem dentro dele. Ele já tem, já é uma coisa intrínseca, sabe? É uma característica que ele tem já natural. O belo vende mais, então. Vende mais. Vende mais. Vende. Você vê lá uma boa estética, não falando só da beleza, mas a estética geral do vídeo. Do que não, é isso. Quando eu tô falando de belo, eu tô falando de beleza da pessoa. O belo que eu tô querendo dizer realmente é o contexto de uma coisa organizada, tá? Eu tô falando de organização e comunicação clara. Beleza, pra mim. Organização e comunicação clara, nesse sentido, tá? Entendi. É disso que eu tô falando. Público que quer ser convencido ou se conversa? Como que é? O público quer mais ser convencido ou quer mais conversar? Hoje em dia o público quer mais ser convencido, porque eles são muito enganados por aí. Né? Eles veem muitas ofertas ruins, eles têm contato com muitos... Eles veem muitas promessas mirabolantes, muita picaretagem, então você tem que ter a capacidade de convencer o seu público. Como você convence alguém? Você convence alguém simplesmente falando ou provando? Provando. Então, você tem que provar que o que você faz funciona. Só conversar não adianta hoje em dia. O cara bom é assim, que ele já inverte, ele faz a entrevista. Mas isso é importante, né? Você convencer com provas, né? Prova social, essas coisas também ajudam bastante. Você tem que ter provas, você tem que ter provas sociais, você tem que realmente se comunicar, você tem que ter conteúdo onde você explica, quebrando determinadas objeções, explicando mesmo, tirando as principais dúvidas da pessoa. Quando você passa essa profundidade, ajuda, né? Total. Quando você faz isso, é meio caminho andado. É meio caminho andado. Muito legal. Seu melhor anúncio, acaso ou planejamento? Planejamento. Planejamento. Sempre. Chegar lá só... Eu nunca consegui ter nada de resultado, até na minha vida, por acaso. Chegar lá, vou anunciar assim qualquer coisa. Não. Tudo tem que ter um planejamento por trás. E um planejamento muito bem desenhado. Por isso que é o que o pessoal muitas vezes sofre não ter resultado, né? Porque você fazer um anúncio, eu faço em 15 minutos. O planejamento, às vezes, para você alinhar tudo, demora horas de trabalho. Porque o criativo ali é só... O criativo é só fazer. Toda marca, no fundo, é uma promessa sendo testada? Toda marca é uma promessa sendo testada, o tempo todo. Porque a hora que ela parar de ser testada é porque ela não tem mais cliente, ela vai falir. Então o pessoal tá te testando toda hora. O tempo todo. O tempo todo. Tem que estar pronto para isso. O tempo todo e toda hora tudo muda. Toda hora você vai ter dificuldades, tudo muda o tempo todo. Nada que funciona hoje vai funcionar daqui 2 meses. É assim mesmo. Acostume-se. É assim. Acostume-se. Você tem que ter uma estratégia de growth marketing. Você tem que estar testando todos os meses. Todos os meses eu testo na minha clínica. Se você ficar estático lá num momento, igual que a gente estava falando antes, né, na vida mesmo, né, você ficar parado num... gostei dessa fase. Não se acostuma com a fase. Você não se desenvolve e aí uma hora essa fase vai passar, porque tudo passa e você vai ficar para trás e perdido. Então você tem que ter dentro de si, do seu negócio, da sua empresa, da sua clínica, que você tem que ter uma estratégia de teste constante. Você tem que testar o tempo todo. Porque você é testado o tempo todo pela vida também, né? O tempo todo. Porque o que funciona agora vai parar de funcionar. Se você está testando agora, 80% dos seus testes vão dar errado, só que 20% vai dar certo. E esses 20% vai dar os 80% dos resultados que você precisa. Então você tem que seguir sempre esse caminho. Esse Pareto aí. Esse.
Legal, a gente vai chegando no final do Didcast, mas tem mais pergunta para você. O que o Sérgio falaria para o Sérgio de 5 anos de idade? Olhando para o seu passado, olhando para o Sérgio. O que eu falaria? É, Eu falaria para eu ser mais ousado. mais ousado. Seja mais ousado. Vai para cima mesmo. Vai sem medo. Vai sem medo, isso aí. Não se segura, não. Falaria isso. Não pensar tanto, assim. Decidir o que é fazer, decidir. Sabe o mínimo possível? Ser o mínimo possível. Então vai. Bora, né? Pra Bora, cima. pra cima. É isso aí. E um recadinho para a filha, que pro futuro dela. Recado pra minha filha é que eu te amo e que ela é o amor da minha vida. Eu gravo videozinhos pra ela, sabia? Pra quando ela crescer, ela ver. Ah, é? Eu gravo. São Nem a vídeos... Débora sabe, minha esposa. Ah, Eu gravo eu mesmo. e são vídeos do quê? Vídeos curtos, que eu falo, filha, hoje eu tô com uma saudade de você porque eu te amo. Você tá na escola e eu tô pensando em você. Aí eu gravo, Que quando ela legal. estiver grande, eu vou mostrar pra ela. Vai chorar pra chorar. Vai. Que legal. Bacana isso aí. É bom você falar com seus filhos também. Sérgio, foi um prazer estar com você aqui. A gente vai encerrando o Didcast, mas antes você deixa suas redes sociais, deixa um recado para a câmera aqui, para quem está assistindo, para quem quer prosperar no digital também, e também uma mensagem que você queira passar. Pô, eu quero deixar, a mensagem que eu quero passar, que é o seguinte, o sol brilha pra todo mundo. Se tem pessoas que têm sucesso no ramo que você atua, no segmento que você atua, e você ainda não atingiu, você passa por muitas dificuldades, é porque você não encontrou o caminho correto. Você não está fazendo o que essas pessoas de sucesso estão fazendo. E não é por mal, por falta de capacidade ou competência, é simplesmente porque você não sabe. O que eu faço é encurtar o seu caminho. Eu ensino para você o que você ainda não sabe. Eu desbravo o caminho que você não consegue desbravar sozinho, para que você consiga ter sucesso na sua clínica. Toda clínica pode ter sucesso. Toda clínica pode ter uma margem de lucro muito boa, pode progredir, desde que siga alguns princípios básicos de marketing, comercial e relacionamento. E agora eu coloco também utilizando inteligência artificial. Certo. Então, se você está no mercado desafiador, você está passando por dificuldade, você já tentou diversas agências de marketing e não teve resultado com o tráfego pago, eu sei que eu posso te ajudar a você sair desse cenário e alcançar o sucesso que você deseja. Para entrar em contato comigo, eu tenho meu site, que é o NextHub, nexthubbr.com.br, tá? E pode entrar em contato com a gente também ou pelo nosso Instagram, NextHubBR, ou pelo Instagram da nossa clínica, que é a C Estética. Que é até interessante entrar pelo Instagram da clínica, porque a pessoa já vai começar a ver como que funciona, como que é. Exato, porque eu até prefiro, né? ela já tem essa experiência de ver, pô, realmente ele faz isso na prática mesmo. Legal. Ele não tá falando, não tá me enganando, não tá me enganando da boca pra fora, é a prova. Legal. Então eu tenho esses meios de contato. Muito bom. A gente vai ensinando por aqui, Sérgio, prazerzão. Valeu, obrigado. Ter você aqui. O Didcast vai ficando por aqui, acompanha a gente, curte o canal, indica também quem é de clínica, quem não é de clínica, vai lá no Sérgio também falar com ele. E a gente volta com mais um episódio aí, cheio de coisas importantes, né, Boreuzeira? Anotou aí? Tem coisa pra chuchu aí. Teve aula hoje aqui. A gente gosta de aula mesmo. A gente volta com mais um episódio do Didcast. É do zero.